Já vamos começar o treinamento e já vou dar uma dica. Papel e caneta na mão. É treinamento com conteúdo mesmo. Quem está aqui dispondo um tempo, que eu sei, esse horário era para mim estar chegando em casa, estar descansando. Então, se você está dispondo realmente de um tempo aqui, é porque você quer aprender alguma coisa. Então, anote, não perca nenhuma informação. O que eu vou entregar para vocês aqui, sabe, é a cereja do bolo. Então, né, bastante profundo, bastante conteúdo, então anotem. E lá no finalzinho eu vou abrir sim, tá? Para a gente fazer, para a gente tirar dúvidas, para a gente fazer perguntas, tá bom? E o nosso encontro não vai ficar só por aqui, nós ainda vamos trazer bastante coisas para vocês, então anotem tudo. Vou compartilhar minha tela aqui. E aí, gente, vai anotando as dúvidas, para no momento de tirar as dúvidas, não deixar passar nada. Todos estão vendo a minha tela? Meire, tá vendo a minha tela? Tá vendo a minha tela? Edivaldo, Cícero. Todo mundo vendo? Bruna, tá vendo a minha tela? Ótimo, perfeito, então. Então, já vou começar, então. E a minha palestra, o meu treinamento, na verdade, eu não gosto de falar que é palestra, é treinamento, porque você vai sair daqui com ferramentas práticas para você aplicar no seu negócio. O meu treinamento, ele tem... Depois vai disponibilizar o material? Vou sim. Mas tem chaves que a gente lança que não está no material. Por isso que canetinha e papel na mão é bem fundamental. Mas esse material, meu pessoal vai disponibilizar lá no grupo para vocês. Mas eu já começo o treinamento falando do poder da gestão financeira, porque é exatamente isso que ela traz. Núcia, meu nome... Núbia, meu nome... Ah, tá. Meu nome é Kathleen. Beleza, Kathleen, que bom. Eu já ia te chamar de gestão financeira. Então, vamos lá, então. Eu já começo a falar sobre o poder da gestão financeira, porque é exatamente isso que a gestão financeira traz para nós, tá? Eu vou me apresentar logo ali na frente de uma maneira mais detalhada, mas eu já vou começar a falar qual que é a minha profissão de formação e a profissão que eu atuo. Eu sou contadora. Eu sou uma contadora e uma contadora inconformada com a gestão empresarial das nossas pequenas e médias empresas, que é a maioria, né, dentro do nosso cenário brasileiro. Então, o que eu comecei a perceber? Sou de Goiânia, estou falando de Goiânia, eu sei que tem pessoas de todo lugar aqui, mas eu estou falando de Goiânia, eu sou empresária contábil que inconformada com a gestão empresarial das empresas, passou a treinar seus clientes. Olha para você ver. Porque muitas vezes você pensa assim, oi, Rafael, seja bem-vindo. Muitas vezes você pensa assim, meu Deus, o que uma contadora está fazendo aqui dando treinamento? Pois é, eu não consigo entregar gestão contábil para os meus clientes se eles não tiverem gestão financeira. Então, eu comecei a treinar os meus clientes. E aí, isso começou a sair das portas do meu escritório e eu comecei a alcançar outros empresários que precisam de ter gestão financeira empresarial no seu negócio, que não consegue simplesmente saber se o seu negócio está dando lucro ou prejuízo. Que é triste isso. Seja lá qual é o seu negócio, seja o tamanho do seu negócio, você precisa saber se o seu negócio está dando lucro ou prejuízo. E está aí uma resposta que a maioria dos empresários não sabem responder. E detalhe, alguns respondem mensurados ou baseados no que está sobrando no bolso. E nós vamos descobrir hoje que nem sempre o que sobra no bolso é lucro. Gente, exatamente hoje, eu fiz um fechamento de gestão financeira com uma cliente e que era exatamente esse resultado. Ela sacou da empresa muito mais do que a empresa podia. Por quê? Porque a empresa tinha caixa. Mas o que nós descobrimos quando a gente foi fazer o fechamento financeiro dela? Que a empresa não tinha resultado. E nós vamos descobrir isso aqui. Que nem sempre o dinheiro que está disponível é lucro. E esse é o engano de muitos dos empresários. Só que o inverso também é verdadeiro. O que acontece muitas vezes também? Muitas vezes o resultado está positivo, pô, a empresa está dando lucro, nós temos um demonstrativo chamado DRE, que nós vamos falar sobre ele hoje, que fala que a minha empresa está dando lucro, só que não tem dinheiro no caixa. Tá entendendo? Então, assim, nós vamos aprender hoje a analisar e entender essas duas demonstrações, porque é as duas que eu preciso ter na gestão financeira. Só que o negócio é o seguinte, como é que eu tenho gestão financeira? Como é que eu chego numa DRE no meu fluxo de caixa? Fazendo arroz com feijão direito, que é a minha proposta aqui para vocês, né? É trazer para vocês como fazer gestão financeira, como fazer aquele básico que é o que vai me possibilitar ao final de cada mês ou início de mês conseguir levantar ali os resultados, né, da minha gestão, da minha movimentação durante o mês, tá bom? Vamos seguir então aqui. Todo mundo está vendo minha apresentação?
assuntos que nós vamos tratar aqui nesses próximos 60 minutos, 90 minutos. Eu vou procurar ser bem sucinta, mas eu quero entregar aqui tudo que eu puder entregar. Nós vamos falar sobre posicionamento empresarial, que eu preciso começar a falar com vocês sobre posicionamento empresarial. Né? Então, na maioria das vezes, eu estou falando para empresário, eu estou falando para gestores, e não adianta também eu vir com tanto de conteúdo se eu não te sacudir, abrir a sua cabeça para você entender que muitas vezes a gestão financeira e a gestão empresarial que você tem é fruto de um pensamento linear que você tem. Oi, Jana, que bom que você está aqui, minha nega. Bora. Então, eu vou falar sobre posicionamento empresarial, mas eu vou falar também sobre o poder dos indicadores. Vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou. Meu nome é Núbia Cardoso, sou uma contadora inconformada com a gestão empresarial dos pequenos e médios empresários deste país. Esse é meu público. São essas pessoas que eu quero alcançar. São essas pessoas que eu chego e faço diferença nas empresas dele. Por quê? Porque não tem gestão. Sou formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Auditoria e Gestão de Tributos, tenho também MBA de Transformação Digital e Empreendedorismo e atuo há mais de 20 anos na área. Sou CEO do grupo AWN Soluções Contábeis, com 12 anos no mercado, na verdade já tem 13. Sou treinadora, palestrante, desenvolvedora de cursos na área de gestão empresarial e capacitação contábil, sou coach e analista de perfil. E aí você pergunta, o que uma contadora a gente está fazendo? Formando em coach, formando em analista de perfil comportamental. Eu descobri que a minha ferramenta mais preciosa se chama pessoas. E pessoas certas. E para isso eu preciso entender de perfil comportamental. Eu me formei como analista de perfil não para atender fora. É para o meu time. Hoje eu tenho um time de 41 pessoas. Como é que eu consigo gerir essas pessoas se eu não entendo comportamento humano? Como é que eu consigo gerir essas pessoas se eu não utilizo essas ferramentas de coach que me ajudam muito? É tudo para eles, eu não atendo fora, é tudo para cá. Então, eu tive a necessidade de buscar essas formações para complementar. Hoje, inclusive, uma das coisas que me habilita a estar aqui falando para vocês são essas duas formações, que completam. Porque se eu tivesse aqui só com a minha bagagem de contadora, vocês não conseguiriam me ouvir nem um minuto. Bora avançar! Gosto muito de falar do nosso histórico, porque até mesmo para você saber, né? Quem é essa menina na fila do pão? Quem é tu, Núbia? Então, eu gosto de falar do nosso histórico, gosto de falar isso da nossa história. Lá em 2010, nós começamos com um sonho, eu e meu sócio, né? Em 2016, nós tivemos o nosso primeiro crescimento exponencial. E em 2020, em plena pandemia, nós tivemos o nosso segundo crescimento exponencial. E grande parte disso foi fruto daquilo que eu vou trazer para vocês aqui. Quando eu entendi o poder dos indicadores, quando eu entendi que eu não poderia seguir com a minha empresa sem entender dos números e sem saber a lucratividade que ela estava me gerando ou não. Esse é o nosso ecossistema, eu sempre gosto de falar dele. Nós não somos uma empresa que simplesmente entregamos soluções contábeis. Nós entendemos que é muito mais que guias e contra-cheques. Nós trabalhamos para entregar um leque de soluções empresariais para os nossos clientes. Isso só foi possível a partir do momento que eu implementei a gestão financeira. Então, hoje a gente entrega assessoria empresarial, hoje a gente entrega VPO financeiro, mentoria, capacitação e treinamento, né? Até saúde e medicina do trabalho nós trabalhamos, entramos nisso, porque isso tudo é para os nossos clientes, né? Para trazer ali o conforto para os nossos clientes, sendo certificado digital, recrutamento e seleção, tudo faz parte do ecossistema da AWN, tá? E todos eles nós aplicamos gestão financeira. Na verdade, a gente precisa em tudo. Por exemplo, deixa eu só voltar aqui rapidinho, eu preciso sempre estar monitorando cada um desses negócios para saber se está me trazendo rentabilidade ou não. Se é o elefante branco, se eu estou tendo prejuízo, e se eu estou tendo prejuízo, qual prejuízo, se ele é calculado, se ele é intencional, talvez para sustentar outro negócio. Mas tudo isso eu tenho com gestão financeira, porque eu tenho margem de contribuição, eu tenho lucratividade, eu tenho peso de folha, eu tenho peso dos impostos, eu sei quanto que me custa cada empresa dessa. Então, é por isso que eu consigo hoje ter um ecossistema, porque eu conheço de números de cada um, é por isso que eu quero bater tanto nisso. Esse é meu sócio, nós somos fundadores desse ecossistema também, o meu esposo. E eu costumo falar que isso é um processo, né? Nós vivemos o nosso processo todos os dias e o meu intuito aqui é fazer com que você viva o seu processo. Vou deixar aqui as nossas redes sociais para vocês nos seguir, tá bom? Núbia Cardoso, contadora, a AWN Soluções Contábeis também, a gente sempre deixa bastante conteúdo lá, tá bom? Então, segue a gente lá. Posicionamento empresarial, eu preciso falar disso.
Por quê? Porque na maioria das vezes, quando a gente senta para conversar com empresários, o que eu vejo? Mentalidades lineares. Mentalidade de empresários fechada. Não abre, não abre. Nossa, Nubia, eu fiz isso a minha vida toda e sempre deu certo. Então, a primeira coisa que eu quero te trazer é essa percepção. Se a sua empresa, se o seu negócio é um negócio linear ou ele é um negócio exponencial. Porque eu vou te dizer algo. Você só vai conseguir evoluir, você só vai conseguir avançar, você só vai conseguir crescer se a sua mentalidade for exponencial. Se a sua mentalidade for linear, nós vamos descobrir o que é, esquece. Você não sai do lugar. Pode ser o gestor indicadores. Você pode sair daqui fera em entender quais são os indicadores. Você pode depois dessa formação, que nós teremos outras aulas, você pode sair daqui fera. Não, Nubia, agora minha gestão contábil está bem alinhada. Se você não tiver mentalidade de um gestor exponencial, esquece, você não sai do lugar. E isso eu falo com propriedade porque acompanho e cuido de vários empresários. E é uma das coisas que eu mais bato. Vamos entender quem são essas empresas lineares. Quem são as empresas lineares? São aquelas empresas resistentes à mudança, que acreditam que o seu modelo de negócio já é o melhor que pode ser. Quantas e quantas vezes a gente acredita, não, Nubia, toda a vida foi assim, agora você está querendo vir aqui me falar que é diferente, que eu tenho que fazer diferente, que eu tenho que fazer de outra forma. É resistente, não aceita mudança. Outra coisa, ele vê o seu concorrente como rival e nunca como referência. Queridos, o quanto eu aprendo com os meus concorrentes, o quanto eles são referências para mim. Grande parte do que eu aplico são coisas que eu sondo nos meus concorrentes, o que eles têm feito, o que eles têm aplicado, aqueles que com certeza estão numa jornada melhor que a minha. Outra característica de empresas que são lineares é incapaz de modelar alguém. Não consegue olhar para alguém e modelar. Não, eu não vou ser, não. Eu não vou olhar para o que ele está fazendo, não. Não vou copiar. Não, meu querido, é modelar. O que ele está fazendo que tem dado certo? Ele já está à frente de você. Outra característica, não consegue viver uma cultura de evolução. Sempre deu certo assim, para que mudar? E, por fim, são arrogantes, prepotentes, procrastinados, conformados e vítimas. Ou seja, são conformados quando estão, são vítimas, tudo é culpa de todo mundo. Então, quer dizer, as finanças, querido, uma das coisas que eu percebi na época da pandemia, acompanhei meus clientes muito de perto na época da pandemia, e vários outros empresários que não faziam parte da minha carteira, nós ajudamos. Na época, eu lembro que nós fizemos um treinamento para 50 gestores de escola, porque eles precisavam. Foi uma área que foi muito penalizada com a pandemia. Mas uma das coisas que eu percebi é que grande parte das empresas que quebraram já estava quebrada. Simplesmente veio a pandemia, deu um sopro e ela caiu. Só que aí eu culpei o quê? A pandemia. Eu bati muito em empresários que eu falei assim, você precisa acordar, mas você precisa acordar hoje. Porque a mesma pandemia que está acontecendo agora pode acontecer daqui 2, 3, 5, 10 anos, e aí? Como é que vai ser seu posicionamento? Não foi a pandemia que te quebrou. Ela só veio, deu um sopro, você já estava quebrado. Porque não tinha noção de como é que estava a empresa dele. Não tinha noção que ele já estava carregando um prejuízo e tinha chegado numa situação que tinha insolvência de caixa, ou seja, já não tinha mais dinheiro em caixa. Né? Então, essa mentalidade do empresário linear é arrogante demais para aceitar, é arrogante demais e prepotente demais para aprender com o outro. E é conformado, ama uma zona de conforto. Tá aí uma coisa que nós precisamos odiar, gente, é zona de conforto. Uma das coisas que eu sempre falo, dá uma analisada, dá uma olhada um ano atrás. Como é que você estava um ano atrás? Como é que a sua empresa estava um ano atrás? Como é que ela está agora? Entende? Então, assim, essa conformidade, na verdade, essa conformação, essa zona de conforto é outra coisa também que nos impede de avançar. E isso é uma característica de empresas lineares. Mas nós temos aqui as empresas exponenciais. Quem são as empresas exponenciais? São verdadeiros caçadores e solucionadores de problemas. Lembra do ecossistema de Núbia, lá da AWN? Por que a gente tem aquele ecossistema daquele tamanho? Você acha que eu não tenho muito problema, não, para resolver de contabilidade, gente? Eu tenho muito. Todo dia é um leão para me matar. Então, estaria muito bom para mim ficar na minha zoninha de conforto e continuar entregando para os meus clientes guias e contra-cheques. Estava confortável. Receber meu honorário bonitinho, entregar as guias no dia, a certidão no dia, estava confortável. Só que eu não estava contribuindo de maneira significativa na vida do meu cliente. Porque guia e contra-cheque não ajuda ele na tomada de decisão. E aí, o que eu percebo ali na característica de empresas exponenciais? Eles amam caçar problema e resolver problema.
Quando eu percebi que, por exemplo, os meus clientes não conseguiam ter gestão financeira, trouxe o BPO. Quando eu percebi que os meus clientes tinham uma carência de conhecimento a respeito de gestão financeira, gestão de pessoas, porque até esse treinamento eu dou para os meus clientes. Gestão contábil para não contadores, eu também ensino os meus clientes que eles precisam saber de contabilidade. Até isso eu entrego para os meus clientes. Quando eu encontrei isso aqui, eu atendi uma dor, eu atendi um problema. Então, empresas exponenciais estão o tempo todo caçando problema para resolver. Outra característica, são inovadores e incansáveis e buscam evolução. É aquele exemplo que eu acabei de falar. Como é que você estava um ano atrás? Querido, como é que você estava há 6 meses atrás? Se você não evoluiu nada, não trouxe nenhum produto, não mudou seu enxoval de produtos, não mudou a apresentação, não trouxe um novo serviço, uma nova solução, cara, tu tá parado. Simples. Se o que você está apresentando para os seus clientes este ano é a mesma coisa que você estava apresentando no ano passado, sem nenhuma inovação, sem nenhum avanço, você está parado. Entende? Aí não vai adiantar ter o domínio dos indicadores, não adianta, tu não vai avançar. Outra característica das empresas exponenciais, elas sabem que o que faz sentido agora pode não funcionar amanhã. Então, teve um economista, inclusive o futurista, que falou a seguinte mensagem: o que funcionou nos últimos 50 anos não vai funcionar nos próximos 10. As empresas exponenciais, eles são peritos no que fazem e são mestres em aprender e desaprender. Gente, você sabe o que é você aprender alguma coisa aqui, estar preparado para abrir mão desse conhecimento e aprender uma coisa nova amanhã? Mas quantas e quantas vezes eu digo com propriedade, porque Núbia era assim, a gente se apega num conceito, se apega numa teoria, porque em algum momento da sua vida deu certo e não larga ele mais. É errado, a gente tem que aprender e desaprender. E, cara, como eu aprendo e desaprendo? Hoje mesmo, no fechamento financeiro que eu estava fazendo, eu trouxe um indicador que em outro momento eu não tinha trago para o meu cliente. Uai, Nubia, a gente nunca falou desse indicador. Eu falei, pois é, mas eu entendi que ele é crucial na gestão do seu negócio, que é taxa de produtividade. Eu não trazia essa taxa de produtividade nos fechamentos. E agora eu estou trazendo, aprendendo e desaprendendo. Outra coisa, são gestores e não donos, e são líderes e não chefes. Sabem gerir finanças, sabem gerir administrativamente, sabem gerir os seus negócios. E não é aquele dono, né, aquela polpa de dono que simplesmente vai lá e dá ordens, não. Ele traz gestão. E são líderes, outra coisa que eu aprendi demais, gente. Pensa numa mulher turrona. Pensa numa bicha bruta. Era eu. Era chefe e não líder. Não sabia ouvir. Não acreditava em pessoas. Não amava pessoas, essa era a verdade. Então, quantos de nós, ao invés de ser líderes, inspira pessoas, realmente direciona pessoas, realmente as pessoas se tornam melhor porque você faz parte da vida dela? Quantos de nós, ao invés de ser líderes, somos chefes? Mentalidade de pessoas, de empresas que são lineares. Porque as empresas exponenciais, elas têm gestores e líderes. Outra coisa, as empresas exponenciais são especialistas em pessoas. Olha lá na minha formação. Por que eu fui buscar analista de perfil comportamental, gente? Que eu precisava entender. Gente, vou até abrir um parênteses aqui, eu não ia nem falar, mas eu vou falar. A questão do perfil, ela é tão crucial, ela é tão determinante, que eu só consegui acertar na produtividade do meu financeiro quando eu entendi de perfil. Hoje, por exemplo, já vou soltar uma dica, não sei se vocês conhecem a metodologia DISC, mas hoje, por exemplo, eu entendi depois de vários testes que o perfil ideal para estar no financeiro precisa ser um conforme dominante. Ponto. Já levei influente para lá, pensa a bagunça que era. Nunca terminava os relatórios financeiros. A bagunça que era. Você postergava. Sabe? Nossa, esqueci de pagar fulano de tal, mas eu vou pagar, pagando juro. Por quê? Porque era um perfil que não era adequado. Até isso eu entendi, me tornando especialista em pessoa. O perfil adequado. O dia que eu coloquei um conforme dominante no meu financeiro, acabou. Ele é focado em resultados, mas ele é analítico, ele é detalhista, ele é criterioso, acabou. E outra coisa, e testei isso de várias formas, porque eu também tenho serviço de BPO financeiro. Eu também terceirizo as finanças de empresas que não têm estrutura operacional para ter um financeiro interno. E eu precisei acertar lá também. Então, lá também o perfil é conforme dominante. Fica aí a dica. Por quê? Porque nós precisamos ser especialistas em pessoas. Vocês sabem que é tudo um conjunto? E, por fim, nós somos autorresponsáveis. O resultado da nossa empresa é nosso, gente. É nosso, é nosso. Para desse negócio de culpar governo, situação do país, a carga tributária, e olha,
que eu sou autoridade nisso. Eu sei que a nossa carga tributária é uma das mais onerosas do mundo, mas existem várias formas da gente conseguir equacionar isso de maneira legal. Não é aí que você tem que colocar a responsabilidade, entende? Então, as empresas exponenciais são, de fato, empresas autorresponsáveis. Eu lembro que eu ocupava demais, né? Eram os colaboradores, eu dizia assim, meu Deus, já não se fazem mais colaboradores como antigamente. Não era, não. Eu que era uma chefe insuportável. Eu que era uma péssima líder. Quando eu entendi isso, mudou. Isso é autorresponsabilidade. E aí? Responde aí. Sua empresa é o quê? É uma empresa linear, arrogante, prepotente, parada no tempo, sem inovação, sem evolução? Ou uma empresa exponencial? Ou é uma empresa que está aberta às inovações, está crescendo o tempo todo, ama caçar problema, ama resolver problema, é autorresponsável, né? É especialista em pessoas? Quem é a sua empresa? Responde aí para nós. A forma de gerir os negócios, a forma de gerir negócios e das empresas mudaram. Hoje há muita competitividade, inovações, estratégias certas, é o que te manterá no mercado. A exigência do mercado nada. Sanadores é a moeda da vez. Gente, tem uma coisa que eu trabalho imensamente, é para sanador. Quando o cliente senta na minha mesa, a primeira coisa que eu pergunto para ele é qual é a sua dor? E é isso que o cliente procura, sabe? Um remédio para sanar, para tratar a sua dor. Outra coisa que mudou, a comunicação. A comunicação, ela passou a ser fundamental. A comunicação assertiva, ela passou a ser determinante nos negócios. Volto lá em perfil comportamental. Hoje eu consigo analisar um cliente meu só analisando o perfil dele. Quando ele senta na minha mesa de reunião, eu já sei qual é o perfil dele. Eu já sei se eu vou ser mais eloquente, eu já sei se eu vou abaixar o tom de voz, se eu vou ser mais detalhista, se eu vou deixar ele sonhar mais, se eu vou dar o comando da mesa de reunião para ele. Por quê? Comunicação. Eu me adapto para comunicar com a pessoa que eu quero me relacionar. E a perspectiva dos colaboradores, inclusive, passou por uma disrupção. Há uma busca por pertencimento, conexões e recompensa. Então, todas essas mudanças você precisa se adaptar se você realmente quer avançar. Entende? Por que eu estou só preparando o terreno para falar? Porque não adianta eu trazer esses conhecimentos técnicos se você acha a rodo na internet a respeito de gestão financeira. Se você não entender que você precisa de uma reestruturação e de uma mudança para pegar esses conhecimentos técnicos e fazer eles dar resultado. Eu gosto muito dessa passagem de Romanos 12 que fala, não vos conformeis. Ela fala de inconformidade. E é o que a gente precisa ser. A gente precisa ser satisfeito, a gente precisa ser grato pelo que a gente tem, mas a gente precisa estar inconformado o tempo todo. Eu e meu sócio, todo ano, trazemos uma inovação e uma evolução para o escritório. A gente fica inconformado. E a gente fica já procurando o que a gente pode trazer. Agora, em janeiro, a gente já vai trazer uma nova solução para o cliente nosso. O que a gente pode trazer? Nós temos que ser assim, empresas exponenciais têm essa mentalidade. E eu queria já passar para vocês só uma dica de livros. Eu já li vários livros, vários. Mas se eu pudesse começar lá do zero, exatamente essa ordem dos livros que eu iria ler, tá? Eu vou mandar esse material para vocês, e aí depois se fizerem sentido para vocês, traçar uma leitura exatamente nesse perfil, né? Esse primeiro livro aqui mudou minha história, fala de autorresponsabilidade. Esse livro do Jeromel sobre bilionários fala sobre uma mente milionária. O Comece pelo Porquê fala de propósito. Depois de entender qual é o seu propósito, Jim Collins, entendendo como é que agem as empresas que são feitas para vencer. Depois dessa bagagem, colocar em ação. E, por fim, aprender como se relacionar. Exatamente nessa ordem eu leria esses livros, né? Porque nessa ordem ele consegue te dar uma trilha, né? De como gerir, né? De como criar ali uma empresa realmente forte. Eu vou passar esse material, então vocês vão ter isso. Então, dentro de todo esse contexto, eu trabalho 3 módulos, 3 vertentes com os meus clientes. Gestão financeira, gestão de pessoas, sim, porque eu ensino. E outra coisa que eu gosto sempre de falar, gente, eu falo daquilo que eu vivo. Tudo que eu trago aqui são coisas que eu apliquei na minha empresa, deu certo, né? Trouxe resultados, eu transformei isso num treinamento e eu compartilho. Então, eu falo sobre gestão financeira de pessoas e gestão contábil, porque empresário precisa saber de gestão contábil. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre gestão financeira. Antes, porém, eu preciso te apresentar a estrutura dos nossos órgãos fiscalizadores. Quantos empresários eu tenho aqui? Fala aí no chat para mim. Quantas empresas nós temos aqui? Quem são empresários aqui? Porque eu sei que tem algumas pessoas que cuidam de... Fala no chat, porque eu não estou vendo todo mundo.
Eu sei que tem algumas pessoas que cuidam do departamento de gestão financeira, né? Mas tem outras, sou empresária, ótimo. Uhum, que bom, ótimo. Por quê? Porque antes, olha, Rafael também, porque antes da gente falar sobre gestão financeira, eu vou dar um alerta, eu não vou perder a oportunidade de dar um alerta para que vocês entendam como é que funcionam os órgãos fiscalizadores. Por que vocês têm que ter, assim, uma clareza do número de vocês? Por que vocês têm que ter uma clareza da gestão financeira de vocês? Vocês precisam entender como o fisco tem trabalhado no combate à sonegação. Então, eu sempre gosto de falar com os meus clientes sobre esse sistema. O SPED, não sei se vocês já ouviram, Meire também, tá vendo? Empresária. SPED, eu não sei se você já... Uma ligação aqui. O SPED, eu não sei se vocês já ouviram falar no SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. O que é esse SPED, gente? É uma plataforma, um projeto que nasceu lá atrás. E ele é uma plataforma digital onde ele centraliza e cruza todas as informações. Então, de um lado, eu tenho aqui as informações, por exemplo, das notas fiscais que são emitidas contra o seu CNPJ. Antes de você saber que uma nota fiscal foi emitida contra o seu CNPJ, o fisco já sabe. De outro lado, eu tenho aqui as informações hoje do E-Social, porque as informações trabalhistas agora estão totalmente digitais. Depois eu quero falar para vocês, para aproveitar a oportunidade, já que eu tenho empresários aqui, para falar sobre o E-Social, mas eu tenho todas as informações digitais. Hoje, por exemplo, nós não temos mais carteira de trabalho em papel. Ela é meramente uma formalidade. A CTPS é totalmente digital. As informações estão todas nessa plataforma. O que tem nessa plataforma também? Suas informações bancárias. Suas transações estão aqui. Protegida por sigilo bancário, mas as informações de entrada e saída, o governo tem acesso, porque as instituições financeiras são obrigadas a mandar essas informações para o governo. Então, perceba que você tem na plataforma várias informações das notas fiscais de saída que você emite, está tudo lá, pronto para fazer cruzamentos. E o que a maioria das empresas não estão atentas? Estão movimentando, principalmente aquelas que ainda não têm um projeto, um plano de inclusão tributária, e infelizmente sonegam. O que ela tem aqui? Uma movimentação aqui no seu banco de 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês, só que ela oferece a tributação 10, 20. Deixa eu te falar, eletronicamente, o fisco já tem essa informação. Nós só não temos efetivo o suficiente para fiscalizar. Mas se a gente fosse olhar no cenário eletrônico, essa informação já está cruzando. Olha, outra coisa, muitas vezes eu tenho receita, eu tenho aqui 20 mil de receita, mas eu tenho uma folha de 50 mil reais. O fisco, dentro dessa plataforma, já tem essa informação. Entende? Ele já sabe que o que você fatura não é o suficiente para pagar a sua folha. Nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque isso vai refletir no seu financeiro. É a sua falta de gestão que não te permite pensar de uma maneira inteligente como equacionar isso, como ter um planejamento de inclusão tributária para que, num determinado período, absorvendo o impacto tributário mês após mês, de uma maneira gradativa, no final de um determinado período, você já tenha conseguido absorver esse impacto tributário e esteja tributando toda a sua receita de maneira inteligente, porque há maneiras inteligentes da gente reduzir carga tributária de maneira legal. Mas eu não passo treinamentos onde eu tenho empresários sem explicar isso daqui. Outra informação, no ano retrasado, o fisco, Receita Federal, mandou caixinha para vários empresários no país inteiro, fazendo justamente esse questionamento. Empresas do Simples não foram alcançadas, na sua maioria, empresas do lucro real e do lucro presumido. Fazendo o seguinte questionamento: uai, você apresentou aqui na sua declaração de imposto de renda que anualmente você teve um faturamento de 1 milhão, mas foi nos informado pela movimentação bancária que você teve um faturamento, uma movimentação bancária, já excluído resgates, transferências, de 3 milhões. Aí você viu assim, ó, um monte de empresário tendo que oferecer a tributação àquilo que ele tinha omitido. Porque essas informações já estão aí no SPED, tá? Eu não queria passar sem falar isso. Outra informação importante para quem é empresário.
O ano passado foi o último ano de inclusão de todas as informações, foi a última fase de inclusão de todas as informações do E-Social na plataforma do SPED. Isso significa o quê, gente? Que a última fase era inserir de maneira digital as informações de programas de medicina do trabalho, programas que asseguram, né, que garantem a segurança de trabalho, do ambiente de trabalho do seu colaborador. Então, antigamente, se cobrava os programas de medicina do trabalho das empresas de maneira física, viu, gente? Só que desde o ano passado, a última etapa exige que isso seja levado também, não só físico, seja feito um laudo, mas seja levado também para o E-Social. Quantos sabem disso? Que, inclusive, tem uma multa pesadíssima se você não envia esses programas. Outra coisa, o ASO que o seu colaborador vai lá e faz, que é o atestado de saúde ocupacional, tanto admissional, tanto demissional, tanto periódico, não é só o papelzinho que ele tem que levar para ti, não. A clínica que está fazendo esse ASO precisa enviar esse arquivo para o E-Social. Caso contrário, você está sujeito à multa. Então, você precisa ter mais a proximidade às clínicas que você é parceira, que os seus colaboradores fazem exame. E os programas de medicina do trabalho, tanto o PGR, tanto o PCMO e vários outros, LTCAT, a multa, gente, pela ausência, chega a ser R$300 mil. Então, eu só estou lançando informações aqui para você entrar em contato com o seu contador e com a empresa que você tem parceria que faz os atestados, porque essas informações precisam ir de maneira digital. No ano passado, o governo deu uma folga no sentido de não vou multar. Esse ano está multando. Então, cuidado para não ser surpreendido com multa, beleza? Esse não é assunto do treinamento, mas eu não poderia deixar de avisar e alertar, porque tem muitos empresários que não sabem, tá bom? Valeu a pena a informação? Quantos já sabiam? Quantos estão sabendo disso agora? E vai procurar seu contador depois. Que bom, Laísa. Vamos lá, agora vamos falar sobre o poder dos indicadores financeiros. Entender a mágica dos indicadores financeiros muda o jogo. Gente, hoje eu estava falando exatamente sobre isso. Eu não consigo mais fechar um mês sem ter números. Gente, e assim, a gente já fica ansiosa. Por exemplo, eu tive uma mudança muito brusca na minha folha de pagamento, né? Nós saímos de um número de funcionários e fomos por um número, assim, bem significativo. Nós estamos mudando algumas coisas na operação. E aí, eu fiz esse percentual da minha folha em relação ao meu faturamento há 2 meses. E eu vou sentir o impacto no próximo fechamento. Eu já estou louca para chegar lá, para me saber o quanto aumentou. Você entendeu? Porque eu não consigo mais ficar sem indicadores. Eu não consigo mais não saber quanto que a folha de pagamento toma do meu faturamento. Eu não consigo mais não saber quanto que é a minha margem de contribuição. Não tem como. Depois que você entende o poder dos indicadores, você não consegue mais ficar sem fechamentos. Se eles vão ser mensais, trimestrais, que eu acho loucura. Se eles vão ser semestrais, não importa. Mas você não consegue mais ficar períodos sem analisar financeiramente a sua empresa. Então, vamos aprender aqui a ler a sua empresa a partir de números. Vamos entender o que é gestão financeira. Gestão financeira, o que é, gente? É a arte de construir estratégias para alcançar os resultados financeiros e econômicos almejados. Eu só consigo desenhar estratégias quando eu tenho conhecimento dos meus números. Eu lembro que na época da pandemia, ou na época do Pronamp, inclusive, que é aquela primeira versão do Pronamp, meu Deus, aquelas taxas de juros não vão existir nunca mais. Mas naquela época, eu tive muitas pessoas me procurando, Núbia, eu quero pegar, e algumas pessoas nem precisavam. Outras pegaram, deram uma destinação errada e depois ficaram aí com a dívida. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque uma parcela dessas pessoas não tinha controle. Elas não sabiam se realmente elas precisavam, naquele momento, de uma injeção de um capital de terceiro, que mais tarde iria comprometer o seu fluxo de caixa. Eu só consigo pensar em estratégia até para saber se eu preciso fazer captação de capital de terceiro ou não, tendo números, tendo indicador. Outra coisa que é gestão financeira é ter o controle dos recursos que saem e que entram da sua empresa de maneira classificada. Gente, pensa, tá aí a cereja do bolo. É a classificação das suas despesas.
quando a gente está registrando as despesas no nosso financeiro, o segredo para uma efetiva gestão financeira é eu classificar de maneira correta. Eu dar nome aos bois, como diz a minha mãe. Então, se é despesa aqui com lanches e refeições, eu classificar e não simplesmente colocar em outras despesas administrativas, outras despesas a identificar, não. É lanches e refeições, lanches e refeições. Eu tenho um plano ali de categorias, de plano de contas, seja lá o nome que você dá, separadinho, bonitinho. Na nossa aula prática, eu quero apresentar isso para vocês, um plano de categoria bonitinho, padrão. É lógico que você pode adaptar ele, você pode melhorar ele, mas eu vou apresentar para vocês um plano padrão, bonitinho, onde eu separo ali o que é custo das mercadorias que eu vendo ou do serviço que eu presto. Eu separo ali o que é custo de folha de pagamento, o que é despesa com colaboradores no quesito de benefício, o que é despesa com ocupação bonitinha, aí a despesa com ocupação lá tem lá, despesa com ocupação. Aí eu tenho aluguel, eu tenho luz, eu tenho IPTU, eu tenho taxa de funcionamento, entende? Para mim conseguir separar, eu tenho lá minha despesa administrativa, motoboy, contabilidade, né, correios. Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer quando você começa a fazer uma gestão financeira é classificar, porque é aí que mora o segredo. Muitas vezes eu não consigo chegar no final do mês e ter indicadores específicos, o que é chamado os KPIs, né, ou KPIs, específicos, porque eu não classifico direito. Outras despesas, não existe isso, gente. Deu disso, outras despesas, não existe outras despesas. Existe um nome para despesa, é lanches e refeições, é despesa com brindes para clientes, é frete, é folha de pagamento, é FGTS, tem que ter nome. E isso faz parte da gestão financeira. Ter o controle dos recursos que saem da sua empresa de maneira classificada e o que entra também. Gente, uma sacada muito grande. Quantas vezes empresário já sentou comigo, né, pedindo ajuda na questão da gestão financeira, e ele disse, entrou aqui na minha empresa 500 mil reais. 200 mil, gente, foi dinheiro que ele investiu na empresa. E ele estava na cabeça dele que 500 mil tinha entrado, porque não classificava. Outros poucos eram reembolso, não era receita. Então, depois que a gente foi depurar aquilo ali, a gente viu que de receita mesmo era bem menos. Então, gestão financeira é você ter de maneira classificada o que entra e o que sai da sua empresa. Gestão financeira também é monitorar constantemente os indicadores do seu financeiro. Constantemente. Olha, a folha de pagamento esse mês deu 37%. Mês que vem deu 41%. Opa, o que está acontecendo? O que eu preciso melhorar aqui? O que eu preciso aumentar a produtividade? Mais receita? Eu tenho que cortar a folha? Você precisa monitorar os indicadores. Margem de contribuição, nós vamos falar muito sobre isso. Vocês vão ver que indicador poderoso é margem de contribuição. Tem alguns que é o que a gente chama de KPIs, ou KPIs, que é aqueles indicadores de performance. Esses, a gente tem vários indicadores, mas tem aqueles que você precisa ter na ponta da língua. Hoje eu estava conversando com uma cliente no fechamento e eu disse para ela exatamente, hoje 12,36% do meu faturamento vai para inteligência artificial, que eu uso muito no meu escritório, porque a gente chama contabilidade digital. São esses números que você precisa ter. Hoje, se eu te perguntar quanto que a sua folha consome do seu faturamento, cara, tem que ter na ponta da língua. Ah, não, deixa eu olhar, não tem que olhar nada. Como gestor financeiro, não precisamos estar monitorando. Hoje, se eu te perguntar qual que é a sua margem de contribuição, o que sobra depois que eu tirei os impostos e o custo? O que sobra para contribuir com os demais? Você precisa saber. Na ponta da língua. Qual que é a sua margem? Sua lucratividade final. Qual tem sido? Qual que é a média da sua lucratividade líquida? O seu EBITDA, qual que você precisa ter na ponta da língua. São alguns KPIs, são alguns indicadores de performance que a gente não tem que ir no relatório olhar. A gente já precisa saber. Produtividade. Qual que é a média de produtividade dos seus funcionários em relação ao seu faturamento? Precisa saber, precisa monitorar. Outra coisa, foco em marginalizar os custos e aumentar. Foco em marginalizar os custos de despesa e aumentar a lucratividade. Quando a gente chega na gestão financeira, duas coisas a gente tem que fazer. Ou a gente corta custos e despesa, que sempre corta, tá, gente? Esse negócio de falar assim, não, minha despesa aqui já tá toda investigada, tá, não. Despesas é igual unha, menos a minha, né, gente, que eu paguei muito caro para botar. Mas despesas é igual unha, tem que estar cortando o tempo todo. Sempre tem alguma coisa para cortar. E uma vertente é cortar as despesas, a outra vertente é aumentar o faturamento.
Então, uma pessoa que tem gestão financeira, ela está olhando para os dois lugares, cortar despesas e aumentar faturamento. Mas por que eu estou te falando isso? Porque parece ser óbvio, né? Mas quando você não tem gestão financeira, você só fica focado em uma coisa: aumentar faturamento, aumentar faturamento. E aí você não percebe que à medida que o faturamento está aumentando, o que está acontecendo com sua despesa? Aumentando junto. Aí você não entende que você está faturando, você está vendendo mais, você está faturando mais, só que não está sobrando, porque você não está controlando as suas despesas. E eu vou te falar algo: só cresce, só prospera aquilo que você controla. Outra coisa, outra característica da gestão financeira: ter meta de lucro e não de faturamento, gente. Isso é tão comum. A gente ficar focado no faturamento. Faturamento tem que ter meta, é óbvio. E detalhe, é com a gestão financeira que você começa a ter metas de faturamento, viu? Porque muitas vezes a gente chega assim, ó. Não, vou faturar esse ano 5 milhões. Baseado em que, criatura? Baseado em que tu vai faturar 5 milhões? Qual que é a meta que tu está usando? Tem que ter métrica. E você só consegue fazer isso se você tiver indicador, se tiver gestão financeira. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui de uma coisa que eu vou falar lá na frente, mas já vou adiantar. Uma das coisas que eu ensino para todos os meus alunos é ter fluxo de caixa projetado. O que é fluxo de caixa projetado? Você consegue saber, nos próximos 3, 4, 5 anos, qual que é a sua projeção. Então, por exemplo, se o William, que é o meu sócio-diretor, presidente, se ele chegar e falar assim, Nubia, para mim, como é que está a nossa vida em março do ano que vem? Eu vou lá no relatório e vou tirar um relatório de uma prospecção do que a gente tem de receita, de previsibilidade de receita e de despesa. Baseado nisso, não, Núbia, mas esse período aqui, nós vamos fazer tanto de investimento, a gente precisa tanto de recurso, baseado no fluxo que eu já tenho, porque eu faço previsão para 2, 3, 5 anos. Inclusive, quando eu ensino a fazer provisão dentro do sistema dos meus clientes, sistema financeiro, eu ensino ele a provisionar 99 vezes. Entende? Por quê? Porque ele tem uma média de despesas já provisionada no sistema. Não tem esse negócio de ficar ali, ó, todo mês alimentando o sistema. E aí, então, quando ele chega para mim, por exemplo, se ele me pergunta como é que vai ser março, eu já dou uma perspectiva. Se ele tem algum investimento a fazer e vai precisar de uma rentabilidade maior, a partir daquilo eu gero meta. A partir daquilo eu cedo com o meu comercial para 2024. Os nossos projetos são esse. Nós faturamos tanto no ano passado, precisamos faturar tanto e manter essa lucratividade tanto. Até para isso, gente. Até para isso, para mensurar metas de faturamento, você precisa de indicador. Mas o que eu quero mostrar aqui na gestão financeira é que você não tem que estar focado em faturamento. Hoje, esse final de semana, nós participamos, né, Meire, de um treinamento onde foi falado muito isso. Faturamento é vaidade, é lucro que é sanidade. Então, o seu foco tem que estar no lucro, porque não adianta você faturar horrores e não ter margem de lucratividade. Mas a pergunta é, minha querida, tu está tendo margem? Não sabe, né? Tu está tendo lucro? Se está de quanto? Qual que é o percentual? Qual que é a margem de lucro em relação ao seu faturamento? Então, uma pessoa que tem gestão financeira, o foco dele está no lucro e não no faturamento. Outra coisa, a gestão financeira nos dá poder de negociação e conhecimento para identificar oportunidades. Lembra do que eu falei lá? Do pessoal querendo pegar Pronamp? Vou falar outra situação para vocês, gente, outro exemplo. Na época da pandemia mesmo, indústrias fechando, vendendo o seu estoque, assim, abaixo do preço. E aí, Núbia, eu preciso adquirir, mas a criança não tinha o quê? Capital de giro. Queria pegar empréstimo para fazer a aquisição. Não ia. Os juros que ele ia pagar no empréstimo iria consumir todo o desconto que ele estava conseguindo, que ele ia conseguir pela liquidação da indústria. Quando eu tenho gestão financeira, eu consigo aproveitar oportunidades. Eu tenho isso nas minhas mãos. É isso que a gestão financeira traz. Dores. Quais são as dores que a ausência de uma gestão financeira traz? Sem controle do que tem para pagar ou receber.
Quantas e quantas vezes você começa uma semana sem noção? Você começa um mês, eu não vou na semana, não, eu vou mais além. Você começa um mês sem uma noção. Você precisa chegar no dia 25, no dia 26, tirar um fluxo de caixa projetado e ter uma projeção, criatura. Seja tendo receita recorrente, seja tendo receita variável. Você precisa ter uma projeção de como vai ser o seu mês. Você precisa ter um vislumbre, uma foto, mesmo que embaçada, de como vai ser, se vai empatar, se vai dar lucro, se vai dar prejuízo, se eu vou ter sobra de caixa, se eu não vou ter, se eu vou precisar ir atrás de recursos, se eu vou precisar investir. Eu preciso ter isso. E quantos de nós chegamos... O que tem para pagar hoje? Ah, meu Deus, hoje é o simples. Tinha esquecido. Que absurdo. Não tem noção. Precisa. E a falta de gestão financeira traz isso. Falta de conhecimento se está ganhando ou perdendo dinheiro. Muitas vezes, só por... Lembra que eu falei lá no início? Está sobrando dinheiro no bolso, você está com a ilusão de que está tendo lucro. E o inverso pode estar acontecendo. Quantas vezes eu já sentei com empresários que eu provava para ele que estava dando lucro no Uber, mas não está sobrando dinheiro. Depois nós fomos descobrir o dinheiro que estava no estoque, dá para montar 4 lojas, porque não tinha gestão de estoque. Mas é para isso que serve a análise, é para isso que serve a gestão financeira. Não sabe se os produtos ou serviços que vende realmente dão lucro, gente. E aí tá o vilão, a vilã das dores. É precificação. Por isso que a margem de contribuição que nós vamos aprender lá na frente, ela é tão importante. Porque é a margem de contribuição que vai denunciar se os seus produtos ou se o seu serviço está sendo precificado errado. É a margem de contribuição, nós vamos saber isso lá na frente. Busca desenfreada por capital de terceiro com a aquisição de juros altos, sem saber o valor que precisa ou sem saber a real necessidade. Quando eu tenho fluxo de caixa, eu consigo saber qual que é a minha real necessidade de capital de giro. Crescente endividamento sem ações para saneamento de dívidas. Gente, já recebi empresários, e eu já fui essa empresária, que precisei sanear as minhas dívidas. Só que quando se tá, fica desesperado, né? Meu Deus do céu, como é que eu faço para pagar essa gente? Gente, tem fórmulas claras, fórmulas muito claras, muito simples, que nos ajudam a fazer esse saneamento de dívida, a separar os seus devedores em grupos e a utilizar o seu fluxo de caixa previsto para fazer um planejamento de quitação. É totalmente possível. Outra coisa, falta de conhecimento dos indicadores do seu próprio negócio. Então, alguém pergunta, quanto que está a sua margem? Ele nem sabe dizer. Quanto que está aí a sua... Quanto você paga de imposto? Ele tem a alíquota que o contador manda para ele. E que nem sempre é a alíquota efetiva. A gente sabe disso. Principalmente quem está no Simples. Você sabe que você tem uma alíquota nominal, mas quando você vai pagar, existe uma alíquota efetiva. E você precisa monitorar isso dentro daquilo que você paga. Dentro daquilo que realmente sai do seu caixa. Ok? Vamos seguir. Gente, está fazendo sentido? Me dá um sinalzinho aí. Porque tá todo mundo mudo, né? Não fala. Tem que fazer sentido. Que bom. Que bom, então. E onde tudo começa, Núbia? Tá bom, Núbia, você me convenceu que eu preciso ter, que eu tenho gestão financeira, achei que eu tinha, descobri que eu não tenho. Você me convenceu que eu preciso ter. E começa por onde? Começa pela rotina. Começa pela parte que ninguém gosta. Mas é a rotina financeira de todos os dias que vai permitir você ter gestão financeira e indicadores. Para obter os dados que você precisa para analisar a saúde financeira da sua empresa e conseguir tomar as decisões certas, a sua gestão precisa acontecer todos os dias. Quem aqui faz financeiro da sua empresa bonitinho, conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber todo dia, fecha o banco lá no seu sistema todos os dias? Tem alguém aqui que faz todo dia? Laísa? Laísa faz? Laísa não vale, né, Laísa? Tu não vale, amiga, tu é do financeiro. Gente, gestão financeira é todo dia. Todo dia. E não tem esse negócio de... Não tem esse negócio de... Ah, não, eu faço uma vez por semana. Tá te enrolando. Lembra lá do acomodado? Tá te enrolando. Não existe financeiro que você faz, vai pegar um mês para fazer financeiro. Pensa
a merda que vai sair esse financeiro seu. Porque se você não lembra o que você almoçou ontem, porque se você me perguntar o que eu almocei ontem, eu vou ter que parar para pensar. Você vai lembrar no final do mês, R$ 50 que saiu da sua conta? Você vai lembrar no final da semana, R$ 500 que você pagou, R$ 500 que você passou no débito? Não vai, criança. Financeiro é todo dia. É todos os dias. As informações precisam ser alimentadas diariamente. E eu quis trazer aqui para vocês uma rotina do que é isso diariamente. Diariamente, como é que funciona o financeiro? Ele vai lá, faz a baixa dos títulos recebidos, faz a emissão dos relatórios com a inadimplência, faz a conciliação bancária. O que é conciliação bancária, gente? Conciliação bancária é quando eu pego toda a movimentação do banco e vou reproduzir no sistema financeiro ou numa planilha. Eu, ao final desse treinamento, eu vou disponibilizar algumas planilhas que eu mesma elaborei. Eu vou disponibilizar, mas eu já vou condenar. Eu odeio planilha, gente. Eu odeio planilha. Tem muitas soluções tecnológicas no mercado, com custo-benefício interessante, você ficar quebrando a cabeça com planilha. Sem contar que a planilha, para ela ser efetiva, você precisa também dominar, saber pelo menos um pouco de Excel, senão vira bagunça. Mas, como eu sei que todo treinamento as pessoas me pedem, não tem uma planilha para mim pelo menos começar? Aí, o que eu fiz? Eu mesma elaborei algumas planilhas, uma DRE, um fluxo de caixa bem bonitinho, com as fórmulas bem bonitinhas. Essas planilhas já vai te dar alguns indicadores que nós vamos conversar aqui. Eu fiz uma planilha de contas a pagar, com controle de contas em aberto. Uma planilha de contas a receber, com controle de contas a receber em aberto. Fiz tudo bonitinho lá para você. E fiz também uma planilha de conciliação bancária. Ok? Então, assim, para você que quer começar hoje, não tem desculpa. Tá? Apesar que eu trouxe também, você vai ver que eu trouxe algumas dicas de sistemas com custo-benefício interessante do mercado. Mas, para você não ter desculpa hoje, você já pode começar. Eu vou pedir para o pessoal disponibilizar lá no grupo algumas planilhas para vocês. Mas, essa conciliação bancária, que eu aconselho fazer no sistema, mas você pode fazer na planilha, você vai pegar o que está no banco e reproduzir nessa planilha ou no seu sistema. Onde é que está o segredo? É ali que você vai dar nome. R$ 500 foi o quê? Nossa, esse R$ 500 aqui foi o IPTU. Lança IPTU. Tecnicamente, lá no seu relatório, já vai compor as informações de despesa com ocupação. Nossa, esses R$ 2.000 foi o quê? Foi aluguel. Lança como aluguel. Não é simplesmente aquela conta de padaria que um empresário que muitas vezes fatura bem faz. Não, entrou 500, saiu 200. Que ridículo, gente. Entrou 500, saiu 400. Que ridículo. Não, desses 400, o que é cada coisa? E é na conciliação bancária que a gente faz isso. E eu quero, em uma próxima oportunidade, ensinar vocês a fazer essa conciliação bancária. E aí, ao final do dia, o que acontece? Eu faço a conciliação bancária no meu sistema, bate bonitinho como está no banco. Não tem como deixar nada para trás. Ah, no meu também mexo com dinheiro, faz a conciliação do caixa também. O fato é que quando eu mantenho essa disciplina de fazer isso diariamente, a conciliação bancária, o meu contas a pagar bonitinho ali do dia, o meu contas a receber ali bonitinho, com as apropriações de taxa, gente. Eu já tive empresas que estavam pagando 14,49 de taxa de cartão de crédito. Querido, ganhou do governo. Ela era optante, ganhou do governo. Ela estava pagando 14 porque ela fazia antecipação. Dividir em 6 vezes, fazia antecipação. Mas uma ligação para si, conseguiu reduzir isso para 6%, gente. Mas por que ela não sabia? Porque não tinha gestão. Depois que, na conciliação, gente, se vocês entenderem como... É o óbvio, mas que precisa ser dito. Se vocês entenderem o quanto a conciliação bancária é importante, nas conciliações a gente conseguiu fazer o deparo. Peraí, uma entrada, ela vendia utensílios domésticos de luxo. Então, uma garrafa de café era R$ 2.000, gente. Aí você pensa, uma garrafa de café é R$ 2.000. Era isso. Peraí, mas essa garrafa de café entrava 1.500. Falei, tá errado? O que tá descontando? Quando a gente foi ver, taxinha de cartão de crédito. Mas onde é que a gente foi descobrir? Quando a gente entrou para dentro da empresa e começou a fazer a bendita conciliação bancária, que é a parte mais chata de uma rotina, mas é a mais essencial. Então, qual que é a rotina? Faz as baixas do título todo dia. Qual que é a orientação que eu dou? Separa um período. Olha, eu gosto. Ah, Ná, você é do financeiro, né, nega? Você gosta da conciliação? Que bom, então.
Do financeiro não vale. Mas, gente, quem é do financeiro ama isso. Mesmo porque, por mais que seja a parte metódica, a gente faz já pensando lá no resultado, né? Não é, na verdade? A gente faz já pensando no resultado, no balancete que vai vir, no relatório bonitinho que vai vir, na conciliação. Não, e o prazer que a gente tem quando o banco bate com o sistema? Maravilhoso, não é isso? É lindo ver todo fechadinho, exatamente, é isso mesmo. E aí, quando a gente consegue terminar, ver ligadinho, bonitinho, a gente tem a certeza que a partir dali a gente vai conseguir extrair as informações que a gente precisa. Então, como é que é a rotina? Separa uma meia hora, dependendo do seu negócio. Se é você que é a pessoa que faz o financeiro também, separa uma meia hora do seu dia. E eu sugiro que seja na parte da manhã. Todas as vezes que eu estou sentando no empresário, que é ele que faz o financeiro mesmo, porque ele não tem outra pessoa para fazer, eu falo, esquece do mundo. Das 8 às 9, você vai fazer financeiro. Esquece do mundo, esquece lá, esquece tudo. Entra lá, vai fazer a conciliação do dia anterior. Outra coisa, gente, outra sacada aqui. A conciliação bancária, que é para fazer os registros e classificar bonitinho as despesas, para fazer o saldo do meu sistema bater bonitinho com o extrato bancário, ela tem que acontecer um dia anterior. A conciliação bancária de hoje, eu faço referente a ontem. Entende? Ontem, faço a conciliação, faço o registro bonitinho, faço o registro do meu contas a pagar no dia, emito aquele relatório, já venho com a posição bancária, que já me dá a seguinte informação. É assim que eu faço o DPO financeiro para os meus clientes. Olha as informações que eu entrego para os meus clientes exatamente aquilo que eu espero, que eu exijo do meu financeiro e que ele faz para mim. Quando chega no início do dia, ela já faz a conciliação bancária e ela já manda os relatórios lá no grupo para mim. O que eu faço, gente? Já vou auditar. O que aconteceu? Que valor é esse? Que R$500 é esse? R$12.000? Deus me livre, para quem foi isso aqui? E eu já vou auditar, é a oportunidade que eu tenho de auditar o meu financeiro. Porque deixa eu te falar outra coisa. Muitas vezes, terceiriza o financeiro, não só para uma empresa de fora, mas para seu próprio colaborador aí dentro, e esquece que você pode terceirizar a rotina financeira. A gestão financeira você não terceiriza, não, criança. A gestão financeira é de sua responsabilidade. Você tem que estar o tempo todo olhando os números lá para não chegar lá daqui 2, 3, 4, 5 meses e levar um susto porque estava sendo roubado. Responsabilidade sua, culpa tua. Entendeu? Então você tem que olhar todo dia. Então, o que meu financeiro não tem nada a ver com confiança isso. Aí eu confio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que auditar. Confiança é uma coisa, auditoria é outra. Então, ela passa o relatório para você da conciliação feita e você vai auditar. É a hora que você vai questionar. Auditor, o que ela já passa para mim? A posição do banco. Eu tenho 13 contas. O nosso ecossistema são 13 empresas. Agora você pensa, gente, eu entrar no aplicativo um por um para saber o que tem de saldo bancário. Não, ela já relaciona tudo para mim, me manda lá o que eu tenho de saldo de conta. Beleza. Ela já me deu uma informação. Qual é a informação que ela me deu? Quanto que eu tenho disponível? Logo na colada, o que ela traz para mim? Meu contas a pagar. Ela me deu uma segunda informação. Você tem isso na conta e você tem isso aqui a pagar. Ela já está me dando, no início do dia, ela já está me dando a seguinte informação. Eu preciso correr atrás de recurso ou é o suficiente? Logo abaixo, ela me traz outra informação. Qual que é a informação? Do que eu tenho a receber no dia e quanto que é a minha inadimplência. Se por um acaso o meu valor de caixa, do que está lá no banco, não é o suficiente para o meu contas a pagar, ela já me trouxe a minha inadimplência e já me trouxe o que eu tenho a receber. Isso é gestão financeira, gente. Resolve isso tudo na parte da manhã. Então, me traz as informações, resolva. Aí eu fico livre para fazer as outras coisas. Aí eu vou ficar livre para estar no estratégico. Aí eu vou ficar livre para pensar nos meus clientes. Aí eu vou ficar livre para criar departamentos que atendam os meus clientes para melhorar os meus processos internos. Vocês entendem? Mas é porque tem disciplina de todo dia. Na minha agenda, se eu tivesse a oportunidade, eu ia mostrar para vocês e compartilhar a minha agenda. Na minha agenda tem lá os horários que eu paro para fazer a gestão tanto dos BPO financeiros dos meus clientes, quanto os meus, das minhas empresas. É rotina. É chato? É chato. Mas eu faço. Porque eu não abro mão da gestão financeira do meu negócio. Tá entendendo? Isso aqui é o basicão. Se você pegar, por exemplo, essas planilhas que eu vou te dar, ou algum sistema desse que você pode contratar e começar a fazer isso, e todos os dias você fizer isso, você sabe o que vai acontecer? Lembra que hoje eu concilio o dia de ontem, né? Você sabe o que acontece dia 1º, gente? Tá pronto seu financeiro do mês inteiro, criança. Por que eu estou te falando isso? Porque tem um monte de empresários que vai fechar, ele fecha todo mês, mas ele fica 2, 3 dias fechando o financeiro e ainda sai uma merda.
Ele fica 2, 3 dias fechando o financeiro de um mês inteiro, nas coxas, do que o que ele lembra, o que ele não lembra, vai em outras, passa 2, 3 dias montando planilha, fechando, e ainda fica mais ou menos. Agora, se você tem a disciplina de fazer isso todos os dias, dia primeiro, criança, não tem esse negócio. Você já viu quando você pede fechamento financeiro? O financeiro, eu preciso do fechamento do mês. Não, daqui 2 dias eu te dou. Por que 2 dias? Por que 2? Porque se você faz isso todos os dias, dia primeiro à tarde, tá pronto. É só entrar no sistema e tirar os indicadores que você quer de lá. Esse é o poder da gestão. Mas ela só funciona se ela for diária, pontualmente. É Ingrid, né, Ingrid? Seu nome é Ingrid. É Ingrid. Da gestão financeira, nega. Qual que é? Fala de novo. Kathleen, desculpa. Kathleen, certo? Kathleen, todo dia você faz seu financeiro? Todo dia? Chega dia primeiro, tá pronto? Dia primeiro tá pronto? Ou não? Se meus clientes me mandam a informação também. Está, dia primeiro tá pronto. É isso aí. É assim que funciona gestão, a rotina financeira. É com essa rotina financeira que você vai conseguir ter controle dos seus números. Quero dar agora para vocês algumas dicas de como, algumas ferramentas e algumas dicas que vocês podem aplicar para melhorar e fazer acontecer a gestão financeira da empresa de vocês. Primeira coisa, criar um calendário de obrigações. O que é esse calendário de obrigações da gestão financeira? Você tem que ter datas, por exemplo, para fazer o seu fechamento e a leitura. Gente, empresário precisa ter disciplina, gente. Depois eu vou compartilhar minha agenda aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu sou uma pessoa extremamente executor. Né? Quem conhece de perfil, eu sou extremamente dominante. Mas eu precisei me adaptar para a conformidade. Hoje, eu tenho horário para tudo. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo atender e eu não consigo gerir a minha empresa da forma que tem que gerir. O calendário de obrigações vai te ajudar. Por exemplo, elege todo dia 27 para sentar e relacionar e tirar o seu fluxo de caixa projetado. Você precisa se negar a entrar em um mês sem saber, gente, como é que vai ser ele. Você precisa ter a previsão, a previsibilidade da sua receita e das suas despesas. Outra dica, quando eu estou lançando lá a provisão, nós vamos fazer isso na prática, viu, gente? No próximo aula, nós vamos fazer isso na prática, junto. Eu vou escolher um sistema e vou lançar nele. Você vai se adaptar para o seu sistema, tá? Mas, na prática, olha o que eu faço. Eu já provisiono, não sei se a Kathleen faz assim. Quando eu estou inserindo um cliente na minha base, eu já, por exemplo, quanto que é a média de água que você paga? Ah, eu pago 500, 600 reais de média. Eu vou lá, provisiono, com a data de vencimento, o fornecedor, coloco a média de 600 reais 99 vezes. Eu quero que você entenda que se ele chegar para mim, Nubia, eu preciso fazer o meu planejamento financeiro, qual que é a previsão para 2024? Está na palma da mão dele. O nome disso é gestão de verdade. O nome disso é não brincar de ser empresário. Como é que tu entra num mês, num ano sem perspectiva, criatura? Entende? Então, você precisa ter essa projeção de 3, 4, 5 anos para frente. Então, eu faço isso com tudo, faço isso com as receitas, faço isso com as despesas. Aí, o que eu faço, Kathleen? Chega aí, por isso que o calendário de obrigações é tão importante. Eu chego ali no dia 25, 26 ou 27, entro nesse relatório, entro nesse meu financeiro e só vou ajustando. Não, esse mês não foi 600, número, foi 579,47. Vou lá e atualizo. Ah, não, esse mês o salário não foi 1.800, foi 1.740, porque teve um adiantamento. Vou lá e ajusto. E eu simplesmente chego no dia 27, do 25 ao 27, e vou ajustar o meu fluxo de caixa. E já apresento para os gestores da empresa a previsibilidade. Com esse fluxo de caixa, já está lá relacionado tudo que vai entrar, tudo que é previsão de sair, e já me mostra se a minha geração de caixa vai ser negativa ou positiva. Cara, você entra dentro do mês já com uma meta de faturamento. Crianças,
de acordo com a nossa previsibilidade, vai entrar tanto, que não é o suficiente para cobrir as nossas despesas. Então, você, a partir daquilo, você já consegue elaborar uma meta de faturamento para os seus vendedores. Gente, é incrível. Só que você não pode chegar e entrar no mês sem essa clareza. Então, eu elejo o quê? Dia 27 para isso. Outra data importante, dia 2, dia 3, talvez não dia 5 por conta da folha de pagamento, para quem tem muita folha. Mas dia 2, dia 3 é o dia para você sentar e analisar o que passou. Aí você não vai analisar o projetado. O projetado você analisou lá no finalzinho do mês passado. No dia 2, no dia 3, você vai analisar o que passou. Fazer análises, trazer aqueles indicadores que eu vou mostrar agora para vocês. Tem que ter essas datas, entende? Tem que ter essas obrigações. Outra coisa, inserir uma agenda para a gestão das tarefas e compromissos. A agenda é importante para isso, para que você tenha a data, o horário certinho que você vai parar para fazer a sua gestão. Lembra que eu te falei, gestão é todo dia. Não adianta você chegar lá no final do mês e responsabilizar o seu funcionário por algo que você não auditou. Outra coisa, cria uma estrutura digital para os arquivos de documento. Todas as empresas que eu entro com mentoria financeira, a primeira coisa que eu faço é pegar aquela pasta sanfonada e jogar no lixo. Kathleen, você não tem pastinha sanfonada não, né? Peguei a Kathleen para Cristo hoje. Eu jogo no lixo. Meus papéis, olha os papel ou sou eu? Escolhe. Papel e eu aqui não vai dar. Não tá dando. Pega essa pasta sanfonada e joga no lixo. Por quê, gente? Nós temos Google Drive hoje de graça. A gente faz o armazenamento dos comprovantes e eu oriento os meus clientes a fazer. Por quê? A partir de determinado mês, banco se cobra microfilmagem. Principalmente aquele que tem rotatividade mais, vira e mexe, tem fornecedor querendo comprovante de pagamento, eu oriento eles a fazer a gestão desses documentos no Google Drive. Mas papel, não, senhor. Outra coisa, DDA. Todos aqui sabem que existe o DDA? Se você vai lá e autoriza o DDA, todos os boletos hoje são registrados. Todos. Significa que todos os boletos emitidos contra o seu NPJ têm que aparecer no DDA. Então, você não tem necessidade de ter os papéis. Você não tem necessidade de ficar imprimindo boleto. Você não tem necessidade de estar tudo lá. Você só faz a programação a partir do DDA de lá, faz a conferência e utiliza. Ganha, otimiza tempo. E faz uma gestão melhor, mais limpa dos seus documentos. Outra coisa, eu amo liberdade. Eu amo liberdade. Então, muitas vezes eu quero estar aqui em casa, eu quero fazer algum tipo de análise. Não posso, né? Porque os documentos estão tudo no escritório. Ah, para! Janaína, o que é DDA? É o débito direto autorizado. É um campo que fica lá no seu Internet Bank, onde todos os boletos que são emitidos contra o seu CNPJ aparecem lá. Hoje mesmo eu abri o DDA da minha pessoa física, estava lá os boletos da escola das minhas filhas. Ou seja, eu não olhei meu e-mail, não recebi papel, mas o boleto já está lá para me fazer o pagamento. Eu só faço a conferência. Então, acabou esse negócio de ficar esperando fulano mandar o boleto. Se ele emitiu o boleto contra o seu CNPJ, tecnicamente ele tem que aparecer no DDA. Você só precisa, Janaína, habilitar essa função, essa opção no seu Internet Bank. Habilitou, aparece. Detalhe, não é débito automático, é débito direto autorizado. Ele não vai ser debitado na sua conta, ele só vai aparecer lá para você. Então, acabou o negócio de papel. Acabou. Joga essa pasta sanfonada no lixo, se você tem. Faz e cria uma estrutura bonitinha. Eu posso ensinar isso para vocês, criar uma estrutura bonitinha por ano, por mês, contas a pagar bonitinho, faz a nomenclatura, você vê gracinha. Eu mostro até da forma que a gente faz. Então, eu tenho a gestão, por exemplo, BPOs que eu tenho desde 2020. Tá lá, ó, bonitinho. Qualquer hora que meu cliente me quiser, todo documento, extratos bancários, boleto, tá tudo lá arrumadinho. Tudo no Google Drive. Tá me entendendo? Nada de papel. Tá? E, por fim, em relação às ferramentas, tem um sistema de gestão financeira. Planilhas tomam seu tempo, são vulneráveis, exige um conhecimento específico demais para que elas sejam eficientes. Eu vou disponibilizar a planilha para vocês, mas eu não gosto de planilha. Tanto é que na nossa próxima aula, que legal, não sabia que existia esse DDA, valeu a dica. Que bom, gente. Tinha mais gente que não sabia? Não fazia no Google Drive, dica valiosa. Obrigada. Que bom, gente, que bom. Já ganhei aqui à noite, tá? Só cuidar aqui no DDA, pois deve conciliar. Exatamente. Você sabe o que apareceu hoje num cliente para nós? Obrigada, Tati, pela informação.
que acontece? Lembra que eu te falei que todo boleto que é gerado contra o seu CNPJ aparece lá? Aí uma tal de empresa de comércio, não, tipo associação de classe. Sabe quando você abre o CNPJ, chega aqui as boletos? Você, quem já teve essa experiência? Você abriu o CNPJ, passou uns 5 dias, chegou um boleto para você, de uma associação, de não sei o quê. O que acontece? Foi gerado isso no DDA do cliente. Nós questionamos, olha, nós desconhecemos esse compromisso porque não tinha no nosso relatório, ele também desconhecia. Era essas federações, né? Essas associações de classe que gera. Tipo assim, se colar, colou. Você vai lá e paga, mas você não é obrigado. Então, o que a Tati trouxe é muito importante. Sempre é um facilitador, muito, mas o tempo todo você tem que estar conferindo, porque pode ter boleto lá que é fake, que é golpe, tá me entendendo? É igual nota fiscal, crianças. Vou abrir um parênteses aqui e a contadora vai falar agora. Nota fiscal, todos os meus clientes têm um sistema onde ele olha as notas fiscais que foram emitidas contra o CNPJ dele e aqueles que não foram, ele vai lá e faz o manifesto. Por quê? Porque tem muita gente que utiliza o seu CNPJ. Eu preciso comprar um ar-condicionado. Gente, é assim, ó. Eu preciso comprar um ar-condicionado e a empresa só vende para CNPJ com desconto. Vai lá, usa o seu CNPJ. Entende? Aí chega CNPJ, chega nota fiscal para você que você não conhece. Você vai ter que ir lá e fazer a recusa. Entende? Então, assim como o DDA é a nota fiscal também. Assim como é a nota fiscal, que quer dizer, o DDA também. Você não vai, como se diz, você não vai comer, como diz a minha mãe, banana com casca e tudo, não. Vai verificar. É um facilitador, mas exige auditoria. Estão me entendendo, né, gente? Não é só chegar lá e ir pagando, não. Mas é um facilitador. Ter todos os boletos no DDA é vida. Né? E aí, sobre o sistema financeiro, gente, vocês têm que adquirir ferramenta financeira. Tem alguém aqui que controla o seu contas a pagar, seja lá o que for, por planilha, e não tem sistema financeiro? Quem está aqui que não tem sistema financeiro? Não tem, Meroca. Meire. Tá mudo, né? Felipe, libera a Meire. Ela saiu. Ela saiu sem querer, ainda não tenho. Iniciando a empresa. Ótimo, Jana. Nós vamos contratar a ferramenta juntas, viu, Jana? Assim que estiver operando, vamos achar uma ferramenta bem básica no mercado, que atenda a sua demanda, tá? Com custo-benefício interessante. Vamos fazer isso junto, eu faço questão de te treinar, tá bom? Mas tem que ter ferramenta, gente. E aqueles que falam, não, eu não quero. Tem as planilhas, mas desculpa. Vai começar a gestão financeira hoje, beleza? Dando sequência. Aí eu fiz algumas pesquisas, gente, mas eu fui bem superficial. Tem assim, Na minha mentoria que eu participei, inclusive, sem ser nesse último encontro, na outra, numa das mesas de Hot City, foi me apresentado um sistema que atende salão de beleza, R$ 30 por mês. Eu fiquei louca, não vi a apresentação dele ainda. Mas por que eu estou falando isso? Não sei se tem alguém aqui que tem salão de beleza, estética. Por que eu estou falando isso? R$ 30, gente. Um sistema que você pode gerenciar na palma da sua mão. Um sistema que você pode gerenciar na palma da sua mão. Como assim? Não faz sentido você querer trabalhar com planilha, entende? Aí eu fiz uma busca aqui de alguns que eu conheço. Eu uso, olha, a Kathleen já deu uma dica. Meu dinheiro, vocês podiam anotar para dar uma olhada. Kathleen, a gente gerencia ele pelo celular? Celular e computador, os dois? Meu dinheiro. Pode anotar aí, gente. Ele é barato, Kathleen? É online? Outra coisa. Deu de sistema que tem que ficar no desktop do computador. 236 em 3 vezes. É fixo? Paguei, acabou? Anual, top. 236 em 3 vezes, top. Dividir, multiplica por 3, divide por 12, para a gente saber o custo mensal dele, né? Mais ou menos isso, né? Ou não, é 236 anual. Então,
Está escrevendo ali para a gente. Então, outra coisa, sistema tem que ser online, para te dar liberdade. Em qualquer lugar que você tiver, você faz a gestão financeira. Esse negócio de desktop, não. R$ 21,90 aproximadamente. Olha ali, gente, mensal. O que é isso? Gente, meu dinheiro. Gostei dele, vou entrar nele, viu, Kathleen? Obrigada pela dica. Temos ADM financeira específica para o nosso nicho. Ótimo, ótimo. Qual que é o seu nicho, Tati? Qual que é a sua área? Para a gente pegar a dica. Olha aí os sistemas que eu pesquisei. Todos esses sistemas eu já trabalhei. Simples, são objetivos, são interativos e um custo-benefício interessante. Turismo e locação de veículos, gente. Olha, locação de veículos, eu gostei. Qual que é o nome dele, Tati? Eu tenho cliente de locação de veículos. Locação de veículos. Me passa o nome desse sistema. E aí, gente, esses daqui são sistemas que eu sondei. Para incorporadora e construtora, tem algum que já opera? Tem. Vou te apresentar alguns que eu já faço, que eu já trabalho com eles, viu, Jana? Esqueci o nome deles agora, mas tem 2 que eu já naveguei. Um é complicado demais, mas dá muita ferramenta. O outro é mais simples, para a gente que está começando, eu acho que vai ser mais interessante. Mas ó, eu vou falar com você a respeito deles, é porque eu não lembro o nome deles. Esses aqui, gente, que eu já... Turismo... Vintor. Obrigada, Tati. Esse daqui, que eu já olhei, outra dica que eu vou dar para vocês quando vocês forem escolher sistema. Presta atenção. Tem muito sistema financeiro que me dá só contas a pagar e a receber. Contas a pagar e a receber, gente, é 10, 20% de gestão financeira, sinceramente. Contas a pagar e receber, você faz um papel de pão, você faz uma agenda. Contas a pagar e a receber é uma parte, uma fração muito pequena do seu financeiro, ok? Contas a pagar e receber por si só não é gestão financeira. Por que eu estou te falando isso? Porque tem muito sistema que só traz isso. O que vocês precisam? Agora anota, papel e caneta na mão. O que vocês precisam exigir de um sistema financeiro para ele ser eficiente? Ele precisa te entregar DRE e fluxo de caixa. Nada mais, nada menos. Não tem DRE, não serve, joga fora. Não, mas ele faz isso, ele faz aquilo, Não serve. Ele precisa te entregar uma DRE. E deixa eu te falar, a maioria dos sistemas, se você tem acesso ao programador, ele faz. Menina, eu arranco cada briga com o programador. Cada briga, o programador gosta de mim, não. Mas deixa eu te falar, a maioria que a gente vai, não é briga, mas no final ele me agradece. Ô, Núbia, olha aqui, meu sistema agora tem DRE. Eu falei, pois é, seu ingrato. Mas é porque não é briga. Eu falo, você vai colocar uma DRE. Por quê? Eu só tiro o meu cliente do sistema que ele está se não tiver jeito. Por exemplo, eu tinha uma cliente que eu acompanhei no ano passado, uma confecção, não sei nem se ela está aqui. Nós precisamos trocar, porque não tinha abertura da outra parte. Nós tentamos conversar, não tinha abertura, não tinha negociação. Então, vamos trocar de sistema. Porque você precisava ter gestão de estoque. E tu não tem esse sistema. Então, eu só tiro o meu cliente de um sistema quando eu não tenho abertura com o programador. Por quê? Tem programador que dá abertura. Só que a maioria das pessoas não pede DRE fluxo de caixa. Ele não desenvolve a solução. Mas quando ele acha alguém que quer desenvolver a solução, ele vai até o final. Porque muitas vezes é melhor... Locação ex-carro. Porque muitas vezes é melhor você adaptar o que você tem para trocar toda a sua operação. Mas se não tem, vale a pena trocar. Então, vocês anotaram. Sistema financeiro, não viu contas a pagar dele, eu receber tão lindo, os dashboards tão bonitos, não interessa. Não interessa. Tem que ter DRE e fluxo de caixa. Vocês anotaram? Outra coisa, tem que permitir fazer conciliação bancária. Pasme. Já tive contato com os sistemas financeiros que não deixava a gente fazer nem conciliação bancária. Era só contas a pagar e receber e me dava por satisfeita. Então, vamos lá, conciliação bancária eu preciso fazer, DRE e fluxo de caixa. Aí sim é um sistema decente para você começar a fazer financeiro. Todos esses aqui, ó, são custo-benefício interessante. O Bling, para quem tem e-commerce, cara, é o custo-benefício mais barato que tem. Ele não atende quem é grande já, não. Mas quem está começando e é e-commerce, o Bling é maravilhoso. A DRE dele é interativa. Nossa, você abre o custo, ela te dá detalhadamente o custo de todas as mercadorias e te mostra na nota fiscal. Cara, eu sou apaixonada no Bling.
tá? Mas ele é mais voltado para comércio, atende serviço também. Serviço, só serviço, o Conta Azul é perfeito, tá? E o Nigo também. Conta Azul eu prefiro até mais. Tá? O Gestão Clique, o bom do Gestão Clique, porque o Gestão Clique tem gestão, gente, de estoque. Pessoas que têm aí empresas que precisam lidar com gestão de estoque em elaboração, estoque de produto acabado, tá? Estoque de matéria-prima, ou seja, ele precisa fazer a gestão de estoque, gestão clique é muito bom, tá? E o Única também é ótimo, principalmente PDV, que é quem precisa de um ponto de venda, tá bom? Esses aqui eu investiguei para vocês, porque eu uso e eu sei que ele tem funcionalidade, tem DRE e fluxo de caixa, beleza? Agora eu quero falar, para a gente ir finalizando, eu peço mais um pouquinho da atenção de vocês, já tem 1h30, só para a gente entregar aqui, porque esse aqui para mim é a cerejinha do bolo. Eu quero só discorrer com vocês sobre essas ferramentas que eu acabei de falar para vocês que precisam ser exigidas na contratação da sua ferramenta financeira. A primeira é DRE financeira. O que é DRE financeira, Núbia? Demonstração de resultado do exercício. Então, essa DRE que vai me falar se o meu negócio está dando prejuízo ou lucro. Não é ela que me mostra se está sobrando dinheiro, mas é ela que vai me dizer se eu tenho lucro ou prejuízo. Vamos analisar por que eu não vejo essa diferenciação. Pensa comigo, gente. Vendi esse mês 300 mil reais. 300 mil. Tive de custo 150. Tive de despesas administrativas, fixas, mais 50. Sobrou de resultado 100 mil. Ok? Só que desses 300, gente, eu vou receber em 3 vezes. Então, na verdade, vai entrar quanto? Vai entrar 300, criança? Não, vai entrar 100. Só que eu tenho uma despesa de 200 para pagar. Eu vou ficar num mês, se eu não tiver saldo inicial para custear essa minha operação, eu vou ficar, porque meu fornecedor é à vista, partindo do pressuposto que meu fornecedor é à vista, eu vou ficar com uma geração de caixa negativo de 100 mil, mas no mês que eu tive 100 mil de lucro. Vocês estão entendendo ou não? Olha como é poderoso eu ter uma DRE e um fluxo de caixa. Porque a DRE, eu relaciono nela o que eu vendi e o que eu tive de gastos, independente se eu paguei ou não. Entenda isso, gente. DRE, eu relaciono nela as minhas receitas e os meus gastos, independente se eu recebi ou se eu paguei. Porque o objetivo dela é saber se a minha operação deu resultado. O objetivo da DRE é me mostrar se eu tive lucro no período. Se eu recebi, é outro momento. Nós vamos para outra demonstração chamada fluxo de caixa. Mas é a DRE que vai me dizer se eu tive lucro ou prejuízo. Porque ter lucro é uma coisa, ter disponibilidade para distribuir lucro é outra. Então, por exemplo, esse pode ter sido o melhor mês de venda meu. Pô, eu vendi 500 mil reais, foi o melhor mês. Só que eu vou receber em 30, 60 e 90. Eu não vou ter caixa, mas esse foi o melhor mês de venda. Então, quando eu apuro a DRE, eu tenho lucro, mas nem sempre eu vou ter disponibilidade. Gente, está fazendo sentido? Vocês entenderam? Isso é DRE. Então, é por isso que quando vocês vão fazer uma aquisição de uma ferramenta financeira, tem que vir os dois. E cuidado que tem gente, programador, que te engana. Ah, não, tudo é a mesma coisa, não é não, senhor? DRE, anota aí, gente, caneta e papel na mão. DRE fala de competência. É no momento em que aconteceu, que foi realizado, independente do recebimento. Eu vou analisar quanto que eu vendi naquele mês, não é quanto que eu recebi, é quanto que eu vendi, porque isso fala de resultado da minha operação. Isso é DRE. Aí eu tenho outro importantíssima demonstração. DRE e fluxo de caixa não se analisa separado, viu, gente? Não se analisa. Eu analiso junto. A DRE me mostra de resultado. Agora, o fluxo de caixa realizado me mostra geração de caixa. É exatamente o exemplo que eu dei. Eu vendi 300, mas eu recebi só 100. O fluxo de caixa é o relatório que me relaciona tudo que entrou menos tudo que saiu. Ele me diz se o que entrou na empresa foi suficiente para pagar o que saiu. E se a geração de caixa foi negativa ou
positiva. O fluxo de caixa, ele não relaciona só o que eu vendi, entenda, gente. Esse mês eu vendi 300, mas eu estou recebendo 50 mil de uma venda que eu fiz em outro mês. Eu estou recebendo agora. Esse 50 mil, ele não vai entrar na DRE desse mês, porque ele já entrou numa DRE passada. Entenda isso, gente. Mas ele vai entrar agora no fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, eu relaciono tudo que entrou, independente de qual competência, independente de qual mês, se é um pagamento em atraso, se é o pagamento do mês, se é o pagamento antecipado. Fluxo de caixa pega tudo. Então, tudo que entrou, menos tudo que saiu. Deu geração de caixa negativa ou positiva. É por isso que eu tenho que analisar as duas juntas. Porque uma vai me falar de resultado e a outra vai falar se eu tenho disponibilidade de caixa para fazer esse resultado acontecer. Estão entendendo, gente? Outro relatório importantíssimo, que eu chamo de planejamento orçamentário ou fluxo de caixa projetado. É aquele que eu falei lá no dia 27, que você vai tirar uma projeção do que vai ser o caixa para o próximo mês. Qual que é a previsão de entrada, independente da competência, e qual que é a previsão de saída, independente da competência, para saber se eu tenho caixa ou não. Por quê, gente? Caixa é rei. Por mais que a DRE está dando resultado positivo, se você não tem caixa, sua empresa quebra. Eu já vi empresas quebrar dando lucro. Triste, né? Caixa é rei. Então, não estou elegendo nenhuma demonstração como mais importante que a outra. Eu falei que as duas analisam junto. Mas você sempre... Por isso que você não analisa uma DRE, uma previsão de DRE. Você não analisa a previsão de DRE. Você analisa a previsão de fluxo de caixa. Porque é ele que vai te fazer sobreviver durante o mês. Ok? E o fluxo de caixa é exatamente isso. Eu não vou aprofundar, porque eu já falei muito lá. É o do dia 27, que você tira o relatório para saber como é que você está entrando no mês. E o último, também muito importante, é o saneamento de dívida, que muito empresário ignora, mas é o que é possível, gente, sair da dívida? É possível, gente, com planejamento. Olha, eu já tive empresários que me procurou, desesperado, no meu tanto de conta que tem para pagar aqui, eu já não sei o que eu faço, porque o faturamento era as contas eram muito maior. Quando a gente, esse saneamento de dívida, nas planilhas que eu vou pedir para o Felipe disponibilizar para vocês, tem lá. Lá a gente divide os grupos em pequenos, médios e grandes, em urgentes, importantes e negociáveis. Quando eu fui fazer essa divisão com o cliente, tinha conta de telefone de R$90. Qual que eu bati nele? Falei, criança, pelo amor de Deus. Mas é porque ele estava tão desesperado, que era um monte de dívida, que ele não sabia quanta gente foi. Só um tanto a gente já conseguiu tirar tudo dali. O outro que era importante, a gente negociou. E o que era negociável, a gente nem mexeu naquela época. Que era banco e imposto. Nem mexeu. Não era para ter deixado atrasar. Atrasou é a última coisa que eu vou mexer. Ok? Deixei lá. Mas fui lá nos urgentes, nos importantes, negociei a partir do fluxo de caixa para de um mês e meio. Tinha ficado. É totalmente possível. Só que tem que ter organização. E o saneamento de dívida é isso. É óbvio, mas é o óbvio que precisa ser dito. Beleza? Vou seguir aqui agora para a gente... Eu quero falar desses indicadores, gente. A gestão financeira vai trazer isso aqui para a gente. Ponto de equilíbrio. Principalmente quem está começando, precisa já entrar no negócio sabendo qual que é o seu ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio, gente? Ponto de equilíbrio é o faturamento que eu preciso ter para que o meu resultado seja igual a zero. É o faturamento que eu preciso ter. Não é igual ao lucro zero. Muita gente fala, ponto de equilíbrio é quando o lucro é zero. Não necessariamente. O ponto de equilíbrio é o faturamento que eu preciso ter para que o meu lucro seja igual a zero. Ou seja, eu não ganho, mas também não perco. Todas as pessoas que entram num negócio precisam começar já sabendo qual é o ponto de equilíbrio, baseado nas projeções das suas despesas fixas e variáveis. Na nossa aula prática, eu vou ensinar você a fazer isso na prática. É muito simples, mas você precisa ter números. Sem números, a gente não consegue chegar nisso aqui, não. Outra coisa que você precisa, margem de contribuição. O que é a margem de contribuição, gente? Eu pego a minha receita, tiro os impostos incidentes sobre a receita, tiro o custo da minha mercadoria ou do meu serviço prestado,
eu vou alcançar um lucro chamado lucro bruto. Eu pego esse valor, divido pelo meu faturamento e multiplico por 100. Eu vou descobrir qual que é o valor da minha margem de contribuição em percentual. Tá entendendo? Multiplico, não, divido por 100. Em percentual. Então, eu vou pegar minha receita, você pode fazer isso aí no caderno. Receita, qual foi o meu faturamento do mês? Qual foi os impostos incidentes sobre esse faturamento? Qual foi o custo? E nós vamos falar agora em o que é custo e despesa. Qual foi o custo desse serviço ou dessa mercadoria? Peguei a receita, menos imposto, menos o custo, sobrou quanto? Sobrou lucro bruto. Eu pego esse lucro, divido pelo faturamento e multiplico mesmo. Divido pelo faturamento e multiplico por 100. Eu vou descobrir o valor em percentual da minha margem de contribuição. Vamos supor que você chegou na sua margem de contribuição com valor de 35%. Você acha que é uma margem de contribuição boa ou ruim, gente? 35%. Independente do segmento. 35% de margem de contribuição, você acha que é boa ou ruim? Gente, vocês manifestam aí, porque eu já não estou vendo vocês direito. Vocês ainda não falam? 35% de margem de contribuição, você acha que é bom ou ruim? Tá, obrigada. Vocês podem deixar vocês. É péssimo. É péssimo. A margem de contribuição, acho que é ruim. Exatamente, Laís, você também não conta. A Kathleen também não conta. Margem de contribuição a 35% é péssima. E eu joguei para qualquer segmento e vou explicar para vocês por quê. Margem de contribuição é o que sobra para contribuir com as demais despesas. Querido, eu peguei o meu faturamento, tirei os meus impostos, tirei o custo do meu serviço ou do meu produto e sobrou só 35%, para mim custear as demais despesas e ainda tirar o meu lucro, só se eu não tiver despesa fixa nenhuma. Vocês estão entendendo ou não, gente? É sacada. A margem de contribuição é o que sobra para contribuir com as demais despesas. E disso ainda tem que tirar o meu lucro. Então, se eu tenho, por exemplo, logo abaixo, umas despesas administrativas, despesa com ocupação, despesa com investimento, talvez um empréstimo, um financiamento, que vai me tomar aí 30%, sobrou 5% de lucro, criança. Quem é que trabalha para ganhar 5% de lucro? Eu vou abrir um parênteses, porque tem atividades que dá 5% e está nadando de braçada. Mas são exceções. Mas aí sobrou 5%, e quando sobra? E quando sobra... Ai, eu acabei não lendo a sua mensagem, Kéfera. E quando sobra? Então, 35% é pouco em qualquer segmento. Tem exceções, gente. É lógico que tem particularidades, mas no cenário geral é muito pouco. Ah, por que eu estou te falando? Por que ela é tão importante? Quando você chega numa margem de contribuição que te dá tão pouco, qual que é o primeiro indicador? Estou precificando errado. Meu problema não está nem nas despesas. As minhas despesas abaixo pode realmente estar grande, mas meu problema não está nem lá. Meu problema está na precificação, porque já na precificação, já depois de eu tirar o meu custo, já não está me sobrando praticamente nada para cobrir as outras despesas. Então, certamente, o seu problema está na precificação. Está errado, o meu markup está errado. Olha o tanto que essa margem, que esse indicador é poderoso, e você tem que ter isso na ponta da sua língua. Você tem que saber o que seu mercado pratica de margem de contribuição, e é só dar um Google, tá, gente? É só dar um Google. Você tem que saber o que seu mercado... E outra coisa, relacionamento, network, sentado na roda de relacionamentos de pessoas que estão no seu setor. Qual é a sua margem de contribuição? Vai praticar. O que o mercado está praticando? E aí você vem e apura o seu, para saber se você está dentro da média, ok? Margem de contribuição. A margem líquida, o que é a margem líquida? É o lucrinho, é o finalzinho. Peguei receita, peguei custo, peguei impostos, peguei despesas, peguei tudo, investimento, financiamento, peguei tudo. O que sobrou? Aí no mês sobrou 20 mil. 20 mil dividido pelo meu faturamento, multiplicado por 100, deu quanto? Ai, Núbia, deu 10%. É o que você quer?
Você está trabalhando para ter 10% de retorno sobre o seu faturamento? Ai, não me deu 8%. É o que você quer? Prestadora de serviço deu 15%. É o que você quer? Mas quando você trabalha com intermediação, é mais delicado. Sim, Tati, tem algumas particularidades. Tem particularidades. É igual, por exemplo, posto de gasolina. Trabalha com margem de 5% e está nadando de braçada. 5%, 6% e está nadando de braçada. Realmente tem particularidades, né? Mas tem que estar sob o seu controle. Então, assim, Núbia, o meu mercado, por exemplo, o percentual ele é um pouco mais, ele é um pouco menor. Então, mas tem que estar sob o seu controle. É duro, é quando o mercado está praticando 10, está praticando 12, você está praticando 5, volume, exatamente. Posto de combustível é assim, é no volume. E se ele alcança uma margem de 5, 6, ele está ótimo. Mas, assim, são exceções do mercado. A maioria, o comportamento, você já pode referenciar ali pelo que é praticado dentro do mercado, entende? Prestação de serviço mesmo, no geral, já vou te dar indicadores aí que vocês podem anotar. No geral, prestação de serviço, margem líquida, saudável, 25, 30. Saudável. Tem particularidades, meu segmento. A minha lucratividade está no meu ecossistema e não em assessoria contábil. E eu sou prestadora de serviço, entende? Mas, no geral, prestação de serviço, 25, 30% para estar uma empresa saudável. Comércio, 12, 15, a depender do comércio. Né? 17, indústria, 12, 10, a depender. A Tati acabou de falar que o dela é uma situação também peculiar. Entende? Então, são referenciais dentro do mercado. É lógico que você tem que trazer isso para a sua segmentação. Eu vou dar um exemplo de um fechamento que eu estava fazendo hoje. Quando a gente fala de prestação de serviço, 25, 30% é a margem líquida. Quando eu falo líquida, gente, é o que sobra. A margem líquida, 25, 30 é saudável prestação de serviço, né? Só que deixa eu falar para vocês, quando a gente está falando de empresas de tecnologia, isso pode subir para 35, 40. Vocês sabiam disso? Margem líquida. E quando eu estou falando de infoproduto? Não, lascou, né, gente? Infoproduto, então, a margem, entende? Mas quando a gente fala de uma maneira geral, prestação de serviço, comércio e indústria, são esses indicadores que eu te passei. Outro indicador muito poderoso, não está aqui, mas eu vou falar isso da folha de pagamento. Prestadoras de serviço, 35%, 40%, 40% já é sinal vermelho. Sinal vermelho de folha de pagamento. Se a sua folha de pagamento está te tomando mais de 40%, ou você tem que ter uma estratégia muito boa, ou você está deixando dinheiro na mesa, ou você tem que trazer mais produtividade. Falo por experiência própria, tá bom? 35%, 40% você já está no limite. Quando a gente fala de comércio, 15%, 12% de folha. Comércio e indústria. Não, indústria é um pouco mais, porque meu efetivo está todo lá. Quando a gente fala de comércio, isso daí. Por quê? Porque qual que é o pesado do comércio? O custo da mercadoria. Mas qual que é o custo da prestação de serviço? A própria folha de pagamento. É por isso que ela é tão alta. São indicadores, gente. Eu estou trazendo número para vocês, mas se você der um Google ou sentar, fazer um network, tomar um café com alguém do seu segmento, você vai obter mais informações. E você precisa ficar sondando. Eu fico sondando. Por exemplo, eu analiso muito o valuation da minha empresa. Então, eu estou sondando o que está praticando no mercado. É o quê? É 12 meses o MRR? É 12 meses a receita recorrente mensal? O que está praticando no mercado no setor contábil? Eu fico sondando, vocês também precisam fazer a mesma coisa. Taxa de produtividade. É você pegar os seus números de funcionários na operação e dividir pela receita. Gente, eu já descobri funcionários que estavam me trazendo uma receita, por exemplo, de 6 mil, mas ele me custava 8, com 10 terceiro e férias. Olha o tanto que isso é poderoso. Então, assim, é uma média, você traz uma média mais te desperta. Então, por exemplo, você pega todo o seu faturamento, divide pelo número de funcionários na sua operação. Você vai descobrir o que cada um te traz de receita. Cuidado, porque o seu custo com ele está sendo maior do que ele te traz. Isso aí vai te indicar alguma coisa. Produtividade. E a falha pode estar em você, na sua gestão. Markup. Markup também na próxima aula eu quero fazer junto com vocês. O que é o markup? É a diferença entre o seu preço de venda e o seu preço de custo. Muita gente faz markup assim, dá vontade de bater. Muitas vezes faz markup assim. Ah, não, eu multiplico por 2,5, estou ganhando super. Às vezes você não está pagando nenhum custo, criança. A maneira mais grotesca de fazer markup, tá? E aí, por isso que tem muitos erros de precificação. Grau de inadimplência, né? Você conseguir mensurar lá
qual foi o seu total de recebimento, quanto eu recebi esse pelo total de recebimento. Você precisa mensurar. Eu fico monitorando. A minha meta aqui é reduzir minha inadimplência para menos de 5%, mas eu preciso monitorar esse indicador. Outra coisa, prazo médio de recebimento, vezes prazo médio de pagamento. Nós já tivemos várias situações onde nós detectamos que a empresa nunca ia ter fluxo de caixa. Por quê? Porque o prazo médio dela de pagamento era de 15, 21, 30 dias para pagamento de fornecedor. Mas o prazo médio de recebimento era quanto, gente? 30, 60 e 90. Me fala quando é que essa criatura ia ter fluxo de caixa? Nunca. A não ser que ela tivesse um capital de giro muito bem reforçado. É um indicador que você precisa monitorar. Muitas vezes, era uma empresa que dava lucro, mas não tinha caixa. A gente só ajustou, melhorou as negociações e reduziu o prazo. Conseguimos ajustar, a empresa começou a ver dinheiro, mas ela já estava dando lucro há muito tempo. O problema é que ela não tinha capital de giro para sustentar, tá? E o peso da folha que eu falei para vocês. São alguns indicadores que eu considero essenciais, primários, que a gente sempre tem que estar analisando. Todos eles eu vou ensinar vocês fazendo uma aula prática, tá bom? Se vocês mantiverem aqui comigo no próximo encontro, eu vou ensinar. Eu vou abrir um sistema, aí vai ser diferente. E nós vamos fazer de uma maneira prática. E o meu convite para vocês é, traga seus dados. Porque nós podemos fazer junto e podemos, inclusive, encontrar algum desses indicadores juntos na aula. Entendeu? Vem, Kevin, pode vir. Traga os seus dados, traga os seus números que a gente faz junto. A gente faz uma composição de DRE junto, a gente faz classificação de DRE junto, a gente vai trazer alguns indicadores juntos, baseados no movimento de modelo que eu vou trazer. Nós vamos praticar junto no sistema, beleza? E aí, gente, agora eu vou abrir para dúvidas. Me fala aí, Felipe, abre o microfone para o pessoal, e se alguém tiver dúvida, levante a mãozinha. Se quiser compartilhar alguma coisa, levanta a mãozinha. Tem dúvidas ou não? Saindo daqui todo mundo assim. Núbia, eu queria, porque passou muito rápido ali. Eu só queria que tu repetisse, por favor, se for possível, aquela questão ali do margem de contribuição. Tu falou ali que tem que tirar o imposto e o que mais para depois ver qual é a margem? Margem, você pega a sua receita, o seu faturamento, tira os impostos incidentes sobre a receita e tira o custo. Ah, eu falei que eu ia falar custo e despesa e acabei não falando. Você vai tirar o custo. O que é o custo? Porque veja só, custo é tudo. Eu tenho dois tipos de gastos na minha empresa. Dois: custos e despesas. O que é custo? É aquilo que eu invisto para gerar faturamento. É aquilo que eu invisto que me traz retorno. É aquilo que está diretamente ligado com o meu faturamento, que sem ele eu não faturo. Vou dar um exemplo. Uma loja de sapato. O custo dela é a aquisição do sapato. Não é folha de pagamento, não é aluguel, não é comissão. O custo dela é o próprio sapato. Então, eu pegaria o meu faturamento, tiraria os impostos incidentes sobre a venda e o custo dos sapatos que eu obtive para gerar aquele faturamento. Vou abrir outro parênteses dentro desse parênteses. Quando eu estou analisando o resultado, é o custo da mercadoria que eu vendi e não o que eu comprei. Naquele mês, eu posso ter gasto 500 mil reais com o fornecedor, mas eu só vendi 200 mil reais, 300 está em estoque. Então, o que eu vou utilizar para deduzir lá no meu custo, Kathleen? 200. Porque é o custo dos produtos que eu vendi. Então, vamos lá? Receita, menos os impostos incidentes sobre essa venda, e menos o custo das mercadorias que eu tive para faturar este valor. E detalhe que não é só o custo, frete entra, impostos entra, ok? Quando é prestação de serviço, isso daí é custo. Aí eu pego a receita, menos imposto, menos custo, vai sobrar um lucro bruto. Aí esse lucro bruto é o valor que eu vou dividir pelo faturamento e multiplicar por 100, para me achar o percentual da minha margem de contribuição. E se ela for pequena, isso já me mostra que a precificação está errada. Agora eu vou para a prestação de serviço também, que é muito comum ter dúvida. Na prestação de serviço, o que é o meu custo? Tecnicamente, folha. Porque a prestação de serviço é emprego de mão de obra. É ou não é? No meu caso, tira o meu pessoal, acabou o meu custo. Entende?
Então, custo é aquilo que está diretamente ligado. Eu gosto de fazer uma regrinha que é super joia, para você diferenciar. Já vou deixar uma tarefinha de casa para vocês classificar despesas de vocês em custo e em despesa. Se tiver dúvida, coloca lá no grupo que eu respondo. Custos e despesa, faz uma coluna. O que é despesa? O que é custo? Porque tudo que sobra é despesa. O que é custo? Tudo aquilo que eu preciso para faturar. Se eu tiro o meu pessoal, eu faturo, eu, enquanto escritório de contabilidade, então ele é custo. E se eu tirar a água, eu faturo? Faturo. Se a gente tira o aluguel e eu vou pegar essa estrutura, vou fazer no cowork, eu faturo. Então, eu quero que vocês entendam que a água, que o aluguel, que a despesa com o meu financeiro, por exemplo, é uma comissão, não é custo, é despesa. Custo é aquilo que, se eu tirar, eu no meu caso, a minha empresa está começando agora e eu trabalho sozinha, né? Uhum. E eu trabalho com... eu faço justamente a parte de gestão financeira dos clientes, né? De alguns clientes. Certo. Então, o que seria meu custo? Como eu me desloco até o cliente, muitas vezes, para apresentar fechamento financeiro, e seria tipo o custo que eu tenho com o meu carro, com a gasolina, coisa assim. Se isso é necessário, sim. Mas, olha, você faz home office, você precisa estar lá presente? Então, não, uma vez no mês eu preciso estar presente. Você precisa estar presente. É condição para você entregar o serviço? O carro porque senão como é que eu me desloco? Então, ele é. Então, se é condição para você prestar o serviço, o combustível é. Se não é condição, se isso é um diferencial, ele é despesa. Talvez despesa. Ah, tá, entendi. É porque eu poderia fazer o fechamento online também, entender? Né? Tipo, é mais uma questão de um diferencial mesmo. Diferencial, aí é uma despesa com venda. Pode ser, tá me entendendo? Mas não chega a ser um custo. O custo é aquele que é imprescindível. O que é imprescindível? Você. Inclusive, é importante que você mensure, mesmo a empresa estando começando agora, que você consiga separar o que é prolabore e o que é lucro. Não deu tempo de eu falar, gente. Mas na próxima aula eu falo. Prolabore de lucro, você precisa saber o que é salário seu, porque na hora que você começar a crescer e você precisar contratar, você vai precisar saber o quanto que o mercado vai pagar. Se por exemplo, você fala, não, agora eu vou ficar com os fechamentos, só no estratégico, nas captações, já estou contratando alguém para fazer essa parte operacional. Qual que é o salário dela? Entendeu? Então, dentro do seu DRE aí, a gente tem que separar o que é prolabore e o que é lucro. Porque você trabalha para ter lucro. Você não trabalha para ter salário. Mas você tem salário, porque hoje o seu custo é você. É o seu salário e não o seu lucro. Por que eu estou dizendo? Porque muitas vezes você está tirando 5 mil da empresa, mas na verdade é salário 2 mil, 3 mil é lucro. Tá entendendo? Entendi. Na próxima aula eu vou fazer isso com mais clareza. Mas, tecnicamente, Núbio, o que seria meu custo? Seu salário. E o sistema que você utiliza? Você utiliza o sistema do cliente ou utiliza o seu sistema? Eu utilizo o meu sistema. É custo também, porque sem ele tu não faz. Entendeu? Ficou claro? Ficou. Então tá bom, então. Mais alguma pergunta, gente? Todo mundo tá saindo aqui assim, expert em financeiro. Deixa eu ver no chat aqui, parece que o pessoal escreveu alguma coisa. Aí, gente, qual que é a minha proposta para vocês? Quando será a próxima aula? Eu gostaria de saber se o que eu faço está certo, ótimo. A nossa próxima aula, Felipe, vai ser quando? Vai ser, acho que na quinta-feira. Quinta-feira que vem. Só que, gente, é um período, precisa ser um período mais extenso. Porque aqui, o que eu quis trazer para vocês aqui? Sexta-feira, aqui, ó, o Felipe está me corrigindo, vai ser na sexta-feira. É um período mais extenso, das 9 às 12. Eu vou precisar de mais tempo. Nós vamos fazer na prática. Vamos pegar um movimento e fazer o lançamento na prática. Vamos gerar uma DRE junto, vamos analisar essa DRE e vamos tirar os indicadores de lá. Esses indicadores que eu trouxe. Na prática. Inclusive, você pode trazer os seus relatórios. A Laísa, uau. Pode trazer os seus relatórios que eu estou fazendo no sistema. Tu está fazendo na mão. Ou no seu próprio sistema. Ou na planilha que eu vou pedir para o Felipe disponibilizar para vocês. Mas nós vamos fazer junto. A ideia é te ensinar a fazer. Então, quer dizer, não tem nem que ter essa lorotinha que vai sair daqui, não.
Eu vou te ensinar na prática como fazer uma gestão financeira. Nós vamos fazer a conciliação junto, nós vamos lançar um contas a pagar juntos. É lógico que vai ser um movimento compacto, mas nós vamos gerar uma DRE junto e a partir dessa DRE nós vamos analisar ela e o fluxo de caixa. É isso que nós vamos fazer. Vai ser na sexta-feira da semana que vem. O que vocês precisam fazer é só permanecer no grupo, tá? Porque é lá que eu vou mandar o link. Vai ser na sexta-feira da semana que vem, das 9 às 12. Eu preciso de mais tempo. Vocês viram que eu falo pra caramba. Eu preciso de mais tempo para ensinar para vocês. Então, eu vou precisar de 3 horas de vocês para ensinar. Então, vai ser sexta-feira da semana que vem, das 9 às 12. E se você conhecer uma pessoa que precisa aprender, por mais que ela não tenha participado desse primeiro treinamento, dia 24, não, é sexta-feira dessa semana. Nessa semana, nega, não é da semana que vem. É nessa semana agora. É nessa semana agora. Tá ok? Então, eu vou precisar de mais tempo para a gente conseguir fazer isso de uma maneira mais prática, né? Então, assim, para quem realmente está fazendo o seu financeiro agora, ou se você quiser, inclusive, trazer também uma pessoa do seu financeiro que você acredita que precisa aprender, traga, porque vai aprender. Se conhecer outro empresário também, por mais que não participou dessa aula, traga, porque eu vou ensinar na prática como fazer. Vou escolher um sistema bem clean, que é o Conta Azul, não sei quantos conhecem, mas ele é bem fácil. E o que é gostoso do sistema financeiro? Acho que a Kathleen vai concordar comigo. É o mesmo layout, né? Não é o mesmo layout, é a mesma ideia, só muda o layout. Então, quando você aprende a trabalhar no sistema financeiro, é bem fácil trabalhar nos demais. Então, a gente vai fazer esse experimento no Conta Azul, vou fazer os lançamentos no Conta Azul, e eu tenho certeza que qualquer sistema financeiro que você pegar, você vai conseguir desenvolver, tá bom? Então, nós vamos estar juntos na sexta-feira da semana que vem, das 9 ao meio-dia. O que você precisa é só permanecer no grupo. E eu peço e incentivo vocês a trazer. Nossa, gente, vai ter uma aula prática sobre gestão financeira. Traga outras pessoas para aprender junto também, que vai ser bem prático. Beleza? Gostaram, gente, desse momento? Deixa eu parar para me ver se eu vejo mais rostos aqui. Eu tenho uma fissura por rosto, mas vocês não... Ali, a Tati agora apareceu para mim. Laísa na Grazi. Oi, Grazi. Obrigada, gente, obrigada. Então, Edivaldo não apareceu, mas tudo bem, Edivaldo, te perdoo. Então, eu gosto muito, Viviane, nada, né, Viviane? Eu gosto muito desse tete-a-tete. Espero que tenha feito diferença para vocês. Eu já quero que você saia daqui. Ai, Edivaldo compareceu, obrigada. Eu amo esse tete-a-tete, gente. Para mim é um desafio. Eu gosto de gente. Para mim, o desafio está aqui. Mas, assim, me fala, valeu a pena? Obrigada, Vivi. Valeu a pena? A gente aprenderam? Contribuiu? Que top. Então, nós temos um encontro marcado na sexta-feira para a prática. Nós vamos construir uma DRE junto e vamos fazer um lançamento conciliação juntos, beleza? Vocês vão sair daqui prontos para chegar na empresa de vocês e aplicar. Beleza? Tá? Chama empresários para estar junto com a gente, tá bom? Para estar junto com a gente, se vocês acham que faz sentido. Ok? Obrigada, gente, pelo tempo de vocês, tá bom? Era para ser só 1 hora. A pessoa não dá conta, gente, eu falo demais. Tá bom? Beijo. O Felipe vai entregar para vocês, vai disponibilizar o material e as planilhinhas. Se tiver dúvida, me pergunta lá no grupo que eu ajudo vocês. Mas mão na massa, gente. Beijo. Até sexta. Tchau. Obrigada, Núbia. Você arrasou. Beijo, nega. Arrasou mesmo. Obrigada. Beijo. Tchau, beijo.